lógico, pro Anderson, como é que começou a sua experiência e tal, e como que começou tudo pra você chegar a gente chegar aqui, que vamos mostrar daqui a pouco. Eu sou bem diferente dela, eu sou razão, ela é emoção, ela é coração, eu sou só tecnologia. E, por exemplo, a gente foi morar num sítio e ela disse que tomava banho de cachoeira gelada a vida inteira, apaixonada por isso. E eu demorei 5 anos para entrar no rio, 5, 6 anos. Eu falei, cara, não aguento, esse rio é muito gelado. Daí que eu fui estudar, descobrir as explicações técnicas, científicas dos benefícios da água gelada, da cachoeira no corpo. Eu falei, agora eu entro, agora tem uma explicação lógica, me convenceu racionalmente, eu vou entrar. E ela não precisa de explicação nenhuma, ela sente, ela vai, diz que está chamada e eu tenho que ter a explicação científica. Então, para ver como é que eu sou. Então eu não sinto nada, eu procuro tudo, né? Eu gosto muito de pesquisar e ela fica horrorizada que eu fico pesquisando tudo o tempo todo e não paro de pesquisar, viro noite pesquisando. Então eu sou assim. O começo da minha experiência, eu acho que foi pelos 19 anos, quando eu entrei na faculdade, arranjei uma namorada, a minha primeira sogra vivenciava experiências, fazia cursos de projeciologia e hoje vamos chamar assim física quântica, né, e tal, e ela contava as histórias, e só médicos faziam aqueles cursos, e ela dividia comigo tudo que ela aprendia lá, e trazia os livros, as apostilas, e eu fui me encantando com aquilo, né, eu falei, caramba, existe esse universo, né, e hoje eu entendo que a física quântica é a ligação do espiritual com a ciência, é o elo perdido, vamos dizer assim, né. E isso me chamou muita atenção e eu sempre fiquei estudando esse assunto. Depois veio aqueles filmes Quem Somos Nós, A Lei da Atração e tudo mais. Aquilo me despertou muito. Tentava praticar, não conseguia resultado nenhum. e pronto. Não atraía nada. Me chamou a atenção um caso que esse foi marcante porque eu até, o Ali não está aqui, um abraço para ele, né? Que melhore logo. Mas vocês choram muito aqui, né? Eu também sou muito chorão, então se eu chorar aqui, gente, eu sou muito chorão. Sou muito racional, mas sou muito chorão, muito emocional também. Então, a experiência que me tocou muito, até estou quase chorando, mas foi a primeira, assim, foi quando eu me formei no curso de arquitetura. Sou arquiteto e fiz design depois de arquitetura, e talvez por isso que eu tenha entrado na Caixa Orgânica, né? E na formatura a gente organizou uma festa na casa de um restaurante, lanchonete, alguma coisa assim da prima da minha mãe, que era perto do clube onde ia ser a festa depois, e nessa recepção para os amigos tinha um casal de negros, baixinhos, pequenininhos, aqueles bem característicos, tipo de escravos antigos, assim, sabe? Bem negros mesmo, quase azul, né, que eles falam. E eles chegaram até mim, me deram os parabéns, cumprimentaram e não sei o quê. E o homem quase não falou nada, e a senhora falou pra mim assim, você é um ser abençoado, você vai fazer muita diferença na vida de muita gente. Daí eu falei assim, o que eu vou fazer? Arquiteto, o que eu vou fazer? Uma obra magnífica, diferente, não sei, como é que eu vou fazer diferença na vida de alguém como arquiteto, né? Aquilo ficou me batendo, fui pra festa e tal, esqueci um pouco o assunto. No dia seguinte, ao acertar as contas lá, ajudar a limpar o estabelecimento e fazer o pagamento do aluguel do espaço, eu não me aguentei e perguntei pra dona, né, que era a prima da minha mãe, perguntei pra ela, acho que era Ronilda o nome dela, Ronilda, quem era aquele casal negro que tava aqui, né, não sei o que, trabalhava aqui na cozinha, servia, não sei o que casal negro? Daí ela comecei a insistir, não sei o que, não tem casal negro, nunca teve ninguém aqui. E daí eu fui perguntar pras outras pessoas da festa, ninguém tinha visto, só eu. E aquilo me tocou profundamente, fiquei impressionado com aquilo, né. E pronto, foi isso. Essa foi a maior experiência minha. Depois disso nunca mais tive nada, pesquisando tudo, física quântica e tal, e tentando entender entrelaçamento quântico, fazendo esses cursos e tudo mais. E o Hélio Couto também, gosto muito dos trabalhos do Hélio Couto, né, ressonância harmônica e tentando fazer essas coisas tudo, e não percebendo quase nada. E daí a Ana me arrastou para a ayahuasca, né? E na ayahuasca eu tive o maior sofrimento da minha vida, a primeira ayahuasca que eu fiz. Parecia que eu estava morrendo, que eu tinha caído do Titanic naquele mar congelado. Eu passei tanto frio naquela noite, parecia que eu ia morrer congelado, né? E daqui a pouco veio essa experiência da câmara arcturiana, sei lá, o que associam a isso, né? Mas parecia que eu fui levado para um espaço, né? Que não era nosso, né? Era de outra dimensão. E lá eu fiquei em pé e veio tipo um bambolê de luz assim muito brilhante e ele desceu e subiu no meu corpo, eu em pé, e aonde que aquela luz passava eu sentia tudo vibrar, agitar, tremer assim por dentro, e como se estivesse reorganizando molecularmente todos os meus órgãos do sistema, minhas células. E ali eu fiquei chocado, né? E naquele momento eu estava com uma dúvida muito grande se eu continuava no meu negócio, na minha empresa, que eu tinha aberto já há anos, já tinha 5, 6 funcionários, trabalhava com turismo, nem era arquitetura, ou partia para a Caixa Orgânica, porque depois a gente vai contar como que a Caixa Orgânica chegou na nossa vida. E daí uma amiga nossa falou, Anderson, você não escolheu fazer a Caixa Orgânica, a Caixa Orgânica está escolhendo você para ser feita. Você não tem escolha, você tem que fazer. E ela também é uma pessoa muito, né, ligada, esperta, assim, e eu fiquei pensando, caramba, como é que essas pessoas fazem essas coisas e deixam a gente num beco sem saída, né? Então como é que eu vou dizer não? Vou tentar, né? Vou pegar isso aí e vou encarar, vamos ver o que vai dar. E deu muito certo. Mas essas são as experiências minhas aí, de pouquíssimas perto da Nayana. E o resto é só estudo. Então você teve essa visão de um casal que provavelmente não eram pessoas vivas, talvez espíritos, talvez extraterrestres, não sei, mas que estavam ali, que apareceram, né? Isso. Então já caiu todas as suas crenças só científicas que
você tinha na vida, né? Eu tava começando. Tava apegado na razão e logo naquele dia já tudo foi por água abaixo. Pois é. Aconteceu espíritos que só ele viu, né? E Então... dando a missão de vida, basicamente. O que você vai fazer, meu amigo? Não sabe o que veio fazer aqui, já te dá uma direção. E muda dica. tudo, né? Muda. É um episódio que é um divisor de águas, não tem como não ser. Então o seu caso foi mais um susto. Adentrar especificamente pode mostrar lá, Sorriso, a nossa querida caixa orgônica, o que é, do que se alimenta, o que faz. Vamos introduzir esse assunto aí. Você vê que vocês têm bastante livros aí, um embasamento e tal. Então, Guru, a caixa orgânica entrou na nossa vida porque a gente foi morar na natureza. A gente foi largar a cidade grande, toda essa poluição, essas interferências e tal, e se conectar com a natureza, né? Com o ser, vamos dizer assim, divino, a nossa espiritualidade, nosso ser mais puro. Essa era a nossa intenção. E a Nayana me cobrou uma geladeira ecológica, que não gastasse e consumisse energia elétrica, que a gente conservasse os nossos alimentos de forma natural. Que na verdade naquela época eu estava fazendo muitas práticas, né? Eu ainda não tinha minhas filhas, estava no meio da natureza, então eu fazia muita meditação mesmo, muita conexão direta com a natureza. E eu não suportava a presença de aparelhos eletroeletrônicos, né? Porque teoricamente a gente sabe hoje que isso faz mal, mas eu aprendi isso na prática, porque eu estava com uma vibração muito sutil e eu não aguentava. E na época ele tinha um site, ele trabalhava com internet. Então eu falei, tem problema se a gente ficar só com o computador, que é ferramenta de trabalho? A gente nem tinha celular na época também. E assim, a gente tinha, mas jogou fora, né? Quando a gente foi, quando saiu da cidade grande, se desfez do celular e lá não precisávamos. Então a ideia era se a gente podia ficar com o mínimo de interferência eletroeletrônica. E daí ele falou, vou pesquisar, a gente não precisa ter muita coisa, mas quem sabe se a gente quiser ter geladeira, né? Aí que ele... Daí nas minhas pesquisas, né, eu encontrei 2 soluções que me encantaram. Uma eram 2 vasos de cerâmica, uma solução africana, um vaso dentro do outro, e entre eles areia. E diziam que servia como geladeira, né, na África, nos países áridos secos lá, né, Etiópia e tudo mais. E até hoje existe ONG, né, que arrecada recursos para fabricar esse equipamento, que não é mais em formato de vaso cilíndrico, né, eles fazem de cerâmica um quadradinho mesmo, parecendo uma geladeirazinha, e estão fabricando hoje para doar para os africanos, né, carentes. E a outra solução que me chamou muita atenção foi a caixa orgânica. Eu olhei assim um vídeo na internet, os caras... era até um vídeo da Patrícia Travassos do GNT, programa da saúde do canal GNT lá, e ela testando a caixa orgânica comemorando os 100 anos de William Reich e não sei o que, ficou um mês uma maçã lá dentro, ela tirou, a maçã estava intacta e a maçã que ficou fora da caixa durante aquele um mês estava toda estragada, né? Ela cortou, uma estava crocante ainda e ela até brincou no final, pô, então eu vou viver numa caixa orgânica assim, não envelhecerei jamais. E daí aquilo ficou me chamando a atenção, o que é essa caixa orgânica? Pô, uma geladeira, era uma caixinha pequenininha, assim que testaram uma maçã. E nas buscas de mais informação sobre isso, eu encontrei um documentário fabuloso de 2 horas e 40 minutos, que esse sim mudou minha vida, que é do Dr. Luiz Moura, que era, depois eu descobri quem era esse médico, né? O Dr. Luiz Moura era um humanista praticamente, e nunca cobrou caro pelas suas consultas e sempre tentou tratar e cuidar da população da melhor forma possível, sem querer ficar rico com isso, um médico que não queria ficar rico, né? E então ele fez um documentário de 2 horas e 40 minutos contando a história dele com a caixa orgânica. E daí ele fez relatos fantásticos, assim, impressionantes nesse documentário que eu tenho no meu canal do YouTube, é um terceiro vídeo meu, há 8 anos atrás eu publiquei ele. E foi até difícil achar esse documentário, porque naquela época os vídeos eram curtos na internet, no YouTube, então eram vários fragmentos perdidos, assim, eu juntei tudo e consegui depois publicar eles num só documentário, 2 horas e 40 minutos. E ele fala que ele recebeu esse livro aqui, ó, A Biopatia do Câncer, de Wilhelm Reich, de presente do genro dele, que morava em Valência, eu acho que é na Espanha, e casado com a filha dele, né? E ele recebeu de presente de Natal em 1978. E ele começou a ler esse livro de um médico austríaco e tal, que relatava essas experiências de cura de câncer e tratamento, terapias de câncer, com a energia vital, a energia orgânica, que ele chamou. E ele falou assim, cara, se isso aqui fiquei perplexo quando comecei a ler o livro. O que é isso? Né? Isso aqui não tem nada a ver com o que eu estudei na faculdade de medicina. E o pai dele também era médico. Se isso aqui é verdade, eu praticamente rasgar o meu diploma de medicina, porque isso aqui é totalmente fora da casinha, né? E daí ele terminou de ler o livro e disse, caramba, estou mais perplexo ainda. Eu não vou mais conseguir viver se não tirar essa dúvida se isso aqui é um 7-1, charlatão, uma mente fantástica, que bolou tudo tão perfeito, que se encaixa tudo tão maravilhosamente bem nas explicações dele, ou isso aqui realmente existe, funciona. Como é que eu vou tirar a dúvida? Daí ele cita no livro, o Reich, que ele fez vários experimentos, né, com a energia vital dentro do acumulador de orgônio, acumulador de energia vital, que é o nome que ele deu, né, acumulador de orgônio, orgônio accumulator, né, ou orgônio box também, que seria a caixa orgânica. E o Luiz Moura replicou todos os experimentos que tinham no livro. Né? Fez as caixas orgânicas dele, colocou os ratos, inoculou os ratos com câncer, o câncer mais violento que existia, não sei o quê, e tudo bateu exatamente como o Reich fez. E daí ele falou, então vou ter que levar para minha clínica. E daí ele fez uma caixa orgânica grande, fez 2, 3, acho que até tinha 3, uma na casa em Visconde de Mauá, outra na clínica em São Paulo e a outra, acho que ele deu para um enfermeiro. Era no Rio, a clínica. No Rio de Janeiro, a clínica no Rio, desculpa. E ele começou a tratar pessoas com a energia vital através da caixa orgânica, replicando os testes em humanos também.
e bateu tudo também. Eles, cara, isso aqui existe, isso aqui funciona, e como é que ninguém sabe, ninguém viu, e ninguém conta, e ninguém, né? Por que está escondido isso da humanidade? E esse documentário também fala de outras 2 técnicas de saúde que o Luiz Moura prescrevia, que o pai dele, que era o diretor de hospital também, já tinha aprendido e praticava, que era a autohemoterapia. Você já ouviu falar? Nunca viu? Você tira sangue do seu corpo, pega uma seringa no braço, tira o sangue e injeta no músculo, geralmente na nádega. Imediatamente tirou, já coloca. Isso aí aumenta a tua imunidade enormemente, né? 4 vezes, aumenta 4 vezes. Multiplica os macrófagos dentro do teu organismo, que é os, vamos dizer assim, os soldados que combatem as bactérias, vírus, infecções e tudo mais. E eleva a tua imunidade. E a outra técnica era o cloreto de magnésio, que era o cloreto de magnésio PA, que hoje tem gente que diz que é 500 e pouco, 600, mas tem gente que chega nos 330, né? Que o cloreto de magnésio dentro do organismo, ele funciona como se fosse a ignição, né? Que faz as coisas funcionarem. Se não tiver cloreto de magnésio no teu sistema, você não produz uma série de a maioria das reações químicas, bioquímicas, precisa do magnésio. Para serem geradas, senão você não consegue teu organismo funcionar plenamente, né? Então acontece que hoje não existe mais magnésio na alimentação humana, processada, industrializada, porque a terra não tem mais isso, porque as monoculturas, só soja, só feijão, só arroz, empobreceram a terra, né? Quando você fazia culturas cíclicas diversas, em épocas diferentes, você até abastecia o solo com esse mineral, e é fundamental para as reações químicas no organismo. Então, se você não tem magnésio, o organismo não funciona. Então, o Dr. Luiz Moura, ele prescrevia só três tratamentos para você ter uma saúde longeva, feliz, saudável, sem problemas, sem nada. Cloreto de magnésio, que é um sal, que nem sal, cloreto de sódio. Você pega aquele sal, não é o cloreto de sódio, joga na água, mistura e toma um copinho por dia. Hoje em dia tem cápsula, né? Porque a suplementação de magnésio está sendo muito recomendada. Tem o dilamato também, que não é o cloreto de magnésio, que é o que absorve mais ainda. E a autoimmunoterapia e a caixa orgânica. Esses 3 ele prescrevia para todos os pacientes dele. Ele tinha muitos depoimentos, muitos resultados na clínica médica dele de melhoras e curas de tudo que é tipo de problemas. E os 2 já eram conhecidos. Eu entrei no Facebook e descobri aquilo, eu conheci toda aquela história. Tinha comunidades de cloreto de magnésio, comunidades de autohemoterapia, mas não tinha nada de caixa orgânica. Eu falei, mas por quê? Porque uma seringa é fácil. Você vai ali na farmácia, compra e você aprende, aplica, não sei o quê. Cloreto de magnésio é um sal que você encontra em farmácia. Você chega lá, coloca na água e toma. Mas caixa orgânica é um trombolho, uma coisa difícil de fazer, é muito simples de entender. E eu vou te explicar como é que funciona, o que é, na prática ela. Você vai dizer que é ridículo de fácil, simples, mas é difícil de fazer. É simples de entender, não tem mistério nenhum, mas é muito difícil de fazer. E por isso que nunca pegou. Porque nunca ninguém fez. Na verdade, ela é fácil de fazer, porém dá trabalho, né? Dá muito trabalho para fazer, mas o mecanismo em si é simples. É ridículo. E daí nunca ninguém fez, e daí ele prescrevia caixa orgânica, não tinha ninguém que fizesse, então aquilo se perdeu também, e ele não conseguiu promover a caixa orgânica. E daí eu fiquei impressionado com aquilo, caramba. E passaram-se anos, 3 anos, e eu impressionado, tem que achar alguém que faça caixa orgânica, tem que achar, eu quero uma caixa orgânica, eu não aguento mais. Pô, eu estudei, aprendi tudo isso, comprei o livro do Reich, debulhei ele 4, 5 vezes, sublinhei, rascunhei, tudo que eu podia fazer eu fiz, falei, cara, tem que ter uma caixa orgânica. A Nayana daí me deu mais uma cutucada, cara, você tem uma marcenaria, por que você não faz? Na verdade, eu não tinha uma marcenaria, eu estava comprando os maquinários para um dia ter uma marcenaria, que era um hobby, um sonho meu de ter um dia, isso como hobby. Queria construir a nossa casa. Eu queria construir a nossa casa no campo, eu mesmo construí a casa, de madeira. Então eu estava comprando maquinário, ela falou, você tem todas as máquinas aí, por que você não pega e você mesmo faz? Eu ia procurando alguém. E só tinha achado 2 pessoas naquela época, mais ou menos 11 anos atrás. Uma em São Paulo, que queria R$10 mil, há 11 anos atrás, para ter uma caixa orgânica, e o outro em Niterói, Rio de Janeiro, que queria R$8 mil. Mas eles não mostravam quem eram, não mostravam a imagem deles, não mostravam o nome, só mostrava a conta bancária para depositar. Não mostrava a caixa, como que ia ficar, não mostrava clientes já atendidos e não sei o que. Eu falei, cara, eu não vou colocar meu dinheiro na conta de uma pessoa que não me mostra quando que vai entregar, não sei o que, e dizendo que fazia. E daí a Nayana fez eu fazer a minha. Daí eu fiz a caixa orgânica, né? Mas aí, quando eu fiz a caixa orgânica, quem é que entra? Ninguém queria entrar. Eu falei, vai que tá mal feita. Vai você aí, vai lá, testa aí. Se você não voltar, Eu falei, vai que ele inverteu a posição das camadas e em vez de fazer bem, vai fazer mal. Eu falei, não, vamos fazer teste com alimentos. E daí o Reich falava de teste com alimentos, teste com vinho, com água, com leite, frutas. E a gente começou a jogar. O vinho funciona bem? Muito. Cara, ela é uma adega natural pra caramba. Se você abre uma garrafa de vinho e tira a rolha, né, e não consome vinho, quer guardar, você coloca ali dentro, não estraga. Não envinagra, não sei o quê. E tem teste de vinho. E é mais barato que uma adega desse tamanho, uma adega ia ser milhões. No vídeo do Dr. Luiz Moura, ele relata essa experiência que ele teve, é um amigo dele, amigo dele militar, que é entendedor de vinho, português. Apreciador de vinhos, então entende. E ele fez o teste junto com um amigo que monitorou o paladar do vinho antes e depois do teste. E ele disse que ficou melhor o vinho depois de ter ficado 30 dias dentro da caixa. Não, eles fizeram assim, aberto, 2 garrafas de vinho. Da mesma safra, mesma tudo. E eles abriram as 2, colocaram uma dentro da caixa orgânica e a outra fora. E deixaram uma outra garrafa fechada, 3 garrafas. E daí eles viram de fora, estava na grada, abriram aquela nova, na hora ali, experimentaram e pegaram da caixa orgânica e experimentaram. O Luiz Moura falou, tá bom, isso aqui pra mim não estragou nada. O cara, eu posso até estar falando besteira, mas eu acho
a da caixa tá melhor, a que ficou aberta tá até melhor que aquela que nunca tinha sido aberta, melhorou. Uma revitalizada lá. Né? Quando você corta uma maçã, imediatamente ela começa a ficar marrom. Né? E na caixa orgânica não, entendeu? Mesmo cortada? Mesmo, acontece, mas demora pra caramba. Então, ela é vamos dizer assim, ela vai para o teu organismo, para o teu corpo, vai te... não te digo rejuvenescer, mas vai retardar pra caramba, desacelerar o teu envelhecimento. E assim, olhando ela ali, se o Sorriso quiser colocar ali, eu não vi, não tem fio, não tem eletricidade, nada. Não, ela não solta. O Luiz Moura conta até um episódio que é legal por causa disso, dessa pergunta. Diz que tem gente que não conseguia entrar na caixa orgânica, assim, que não liga em nada, como é que vai? Aí ele chegava, espera aqui que eu vou ligar. Ele chegava e dava uma batidinha assim, como se fosse ligar o interruptor, fazia um barulhinho lá e disse, ó, já liguei, pode ficar aí. Aí o cara ficava sossegado, mas se não soubesse que não tinha ligação nenhuma, o cara não conseguia ficar lá dentro, só ficava se fosse ligada. Então a caixa orgânica não é ligada a nada, é só uma caixa e por isso também não dá praticamente nenhum custo de manter, manutenção, não estraga, não faz nada e você vai ter a vida inteira. Eric, você tá em pé aí ou é o Sorriso? É o Sorriso? Fica do lado da caixa, por favor. Pra ter uma noção do tamanho. Quantos metros você tem, Sorriso? 1,80? Olha lá, o Eric vai colocar ali, ó. Dá uma baixadinha assim, ó. Ele tem 1,80m. Então ela deve ter 1,60m. Por dentro, a caixa é 1,20m. Você quer que eu entre lá e sente pro pessoal ver como é que fica? Pode ser. Não, entra o sorrisão aí então pra... Ó o sorriso, ó. Dá, perfeito. Ó, tem um banquinho lá, senta. E depois fecha a porta e fica lá. Tem gente que diz que adora comprar pra mulher, que depois ele tem um sossego. Pelo menos uma meia hora por dia ele não... a mulher dele fica lá. Tá de boa aí, Sorriso? Tá tranquilo? Olha lá, ele tem 1,80m, ficou tranquilão lá. A caixa, vocês não estão vendo na filmagem, mas a porta é menor que a abertura. Então ela é menor em cima e menor embaixo. Então tem uma circulação de ar embaixo, que entra o ar frio e sai o ar quente em cima. Então você não fica sufocado. E não tem... não tem aquela coisa de claustrofobia. E também entra a luz, assim, né? Você acaba... esse buraco aí é de boa. É isso aí. Tá... Olha só. Então, assim, a princípio... A caixa orgânica serviria, assim, de uma maneira meio ignorante, eu vou falar assim, como uma super geladeira, uma adega, você pode guardar alimentos, vinhos. Sim, um dos usos, mas a criação foi para tratamento de câncer, né? E a história agora é legal, né? A história do Reich. Essa é uma história fabulosa, né? Porque o Reich... A história do Reich, como qualquer inventor fora da caixinha, que inventa alguma coisa que sai do status quo, vamos dizer assim, do sistema, que ele é perseguido, é caçado, denegrido, destruído, e o Reich não foi diferente. Um cara inventa um motor a água hoje, amanhã não aparece, ninguém mais vê o cara ou aparece morto. E com o Reich, com esse invento do Reich foi mais ou menos a mesma coisa, um dispositivo, um equipamento que melhora a saúde das pessoas e começa a tratar doenças e não sei o quê, sem médico, sem remédio, sem farmácia, sem exame, sem nada, exclui esse negócio do planeta e denigra a imagem do cara. E o que mais me chamou atenção nas minhas pesquisas em relação ao Reich, que falou, cara, isso aqui deve funcionar mesmo, tem que fazer isso aí. Porque esses relatos de inventores fantásticos, ou que inventaram umas coisas fantásticas assim, existem aos milhares, né? Mas o Reich foi o único caso na história dos Estados Unidos que, além de perseguir, banir a obra, proibir, né, publicações e não sei o quê, e prender o cara, e matar o cara, e destruir destruir não, foi a única história, o único caso na história dos Estados Unidos que destruíram a produção científica dele depois que ele morreu. Tacaram fogo, né? Pegaram as caixas orgânicas, as anotações, as publicações dele e tacaram em fornos de siderúrgica de Nova York para queimar. Então, a queima das bruxas mesmo para destruir. Claro que ficou materiais com alunos, com pesquisadores, com colaboradores, com não sei o quê, com a família, e voltou depois alguma coisa, né? Mas eu falei, chegar a esse nível de tacar fogo depois de, né, para destruir tudo. Para não revelar é porque o negócio tinha alguma importância, dava algum resultado, né? Sempre importante também, a gente está falando aqui de terapias alternativas, tratamentos alternativos. Claramente que se você for diagnosticado com câncer, procure seu médico. E se quiser procurar uma terapia alternativa, aqui você vai estar tendo também grandes chances de ter êxito. Então a gente está levando ali um conhecimento bem interessante, mas claro que o Paranormal sempre apoia a medicina tradicional. Vá conversar com seu médico, não fuja do tratamento convencional, que seja ele qual for. E aí você tem alternativas, né? Então você vai, aqui nós estamos mostrando os componentes da caixa. Estão perguntando madeira, isso é metal, importante. o que é. Já tem gente querendo construir aí. Mas a gente dá todas as dicas, gente. Tem um PDF, tem vídeo, é só passar mensagem pra gente, que a gente ensina, a gente dá tudo mastigado. A gente ensina a pessoa a virar fabricante, a gente ensina ela a vender, a gente ensina... Eles querem a bem da humanidade. Tá bom. Mas isso a gente começou há 8 anos atrás, né, na internet a divulgar, e os primeiros vídeos já foi, gente, olha só o que eu descobri aqui. Copiem, baixem, salvem esses arquivos, façam download desses vídeos, e que daqui a pouco eu não tô mais aqui. Pode ser que eu não esteja mais aqui, e vocês ficaram com essa informação. Pelo amor de Deus, guardem isso aí bem, e que isso aí vai ser útil para vocês, para a família de vocês, para todo mundo. Então vamos aprender a fazer a caixa orgânica, e eu já comecei a colocar vídeo logo no começo, ensinando passo a passo a fabricar a caixa orgânica. Então vou explicar de uma forma bem
simples de entender. Abre uma gaveta na tua casa. O que é uma gaveta? Está faltando uma parede ali para fechar, né? Que abriu, se você colocar uma tampa ali, fechou. Mas tem 4 paredes laterais e um fundo. Então a caixa orgânica é isso. É uma gaveta, eu construo 6 gavetas, porque tem 6 paredes, e eu coloco algodão, chapa de aço, algodão, chapa de aço, algodão, chapa de aço. E eu crio tipo um capacitor. Chapas de aço, condutoras de energia elétrica, no caso, mas seria de energia vital, separadas paralelamente por um isolante. O isolante que a gente usa, aqui no Brasil, que testamos, fiz vários tipos de recheios de isolantes, o algodão cru, que o próprio Luiz Moura testou e viu que era bom, que funcionou. Poderia ser lã de rocha, lã de vidro, outros isolantes, né? E eu testei todos, lã de carneira, e fibra de coco, chapas de aço paralelas, isoladas, uma não pode estar encostada na outra. Então a gente faz com algodão cru, não é algodão de farmácia, tratado, processado e tal. E então você pega a gaveta, algodão. Coloca uma chapa de aço, mais uma camada de algodão, chapa de aço, mais uma camada de algodão, chapa de aço. Quanto mais camadas você fizer alternadas, mais potente vai ficar a tua caixa, mais energia ela vai condensar, acumular e disponibilizar para você usar depois. No caso, eu comecei a fabricar com 3 chapas de aço. A última chapa de aço cobre todas as bordas da gaveta e você rebita, parafusa, prega, faz o que você quiser ali para fixar. E daí você já tem uma parede da caixa orgânica. E daí você define qual que é o tamanho da caixa orgânica que eu vou fabricar. Daí você faz o teu projeto, constrói a gaveta daquele tamanho e começa a encher desses materiais. Quantas camadas eu vou fazer? 2 camadas? 1 camada? O Reich começou fazendo com 1 camada. Depois ele fez até de 10. Na internet você acha vídeos e pessoas no mundo que já fizeram de 20 camadas. A parede parece um negócio assim de 15, 20 centímetros de espessura. Imagina o peso disso. Ninguém consegue nem movimentar. E ela fica muito potente. Tão potente que a pessoa nem se sente bem ao entrar nela. Fica incomodada, rapidamente tem que sair. Parece uma pressão, uma energia muito forte. Então, a literatura do Reich e depois as experiências práticas e literatura do Luiz Moura, que ele também fez esse encarte aqui, né, que é a energia orgânica do Dr. Luiz Moura, ele fala, confirma o que o Reich falou, que era de 3 camadas tá bom, 5, no máximo, mais que 5, você tem que ter acompanhamento de um especialista, terapeuta reichiano para te acompanhar, porque pode dar problema, você pode ter muito excesso de energia e tudo mais. Então, a gente, com os anos fabricando, a gente começou a fazer de 3, foi fazendo de 5 também, foi fazendo maior, para cadeirantes, para pessoas obesas. A gente fez uma gigante até para um cadeirante para ele poder entrar? A cadeira de roda entrar com um cara que tinha obesidade mórbida, né? Praticamente isso. Cadeira gigante, o cara enorme e ainda de cadeira de roda. A caixa tinha que ser gigantesca. E a gente fez pequenininha para fazer alimentos, água, não sei o que, a gente foi fazendo tudo. E hoje em dia a gente viu que com a prática, aí podendo diminuir custos e um modelo só, a gente adotou só o padrão humano, né, vamos dizer assim, normal, e só de 5 camadas, né? Então as nossas caixas hoje tem 5 camadas. Então cada parede daquela tem 5 chapas de aço dentro e vira tipo um cofre, uma parede, se você dá um tiro ali, não passa aquilo, né? Mas ela tem tamanhos diferentes, então. Ela tem 5 camadas. Se eu quiser uma caixa orgânica do tamanho de um micro-ondas, assim, dá? Dá, pode, só que a gente não fabrica mais. A gente já fabricou. Agora só tem o tamanho... Eu até vou falar uma besteira aqui, mas tudo bem. Uma vez uma pessoa encomendou uma pequenininha assim. Eu falei, tá bom, faço. Deu um trabalho desgraçado fazer aquela ferramenta, nem entra lá, não sei o quê. E eu falei, o que você vai colocar aí? Vou colocar erva. Pra guardar. Energizar a erva. Mas aí ele pode colocar muita erva nessa grande. Tem demais esse espaço. Eu não faço mais. Mas pronto. Mas você pode fazer de qualquer tamanho, entendeu? Até essa gigante. E aí agora... Era um outro caso. Essa gigante, eu falei assim, a gente, quando faz esse tamanho, a gente dá garantia. Ó, se você não ficar satisfeito, devolvo todo o seu dinheiro. 4 meses para experimentar. Antes era 3. Agora quase ninguém devolve, então vamos aumentar a garantia. Mas na época eu falei assim, ó, tudo que sai do padrão não tem garantia. Ó, se você não quiser essa, você me devolve e vende para outro. Mas se você faz uma grandona, daí não diz que não gostou, como é que eu vou vender para quem? Então não tem garantia. E eu fiz várias, acho que fiz umas 13, acho, grandes assim. Mas essa era gigante demais, essa era muito grande. Daí eu falei pra pessoa assim, escuta, eu vou abrir uma sessão pra você, eu vou dar garantia nessa aí. Se não funcionar, eu pego de volta. Daí, mas por que você tá dando garantia? Por que você quer? Eu falei, porque eu tô pensando em fazer sexo tântrico ali dentro. Porque tem espaço. Tem espaço. E já houve experiência. E a pessoa nunca me devolveu. E eu fiquei pensando aqui, vai devolver, não devolveu. Não devolveu. Então funciona para várias coisas, hein? Não é só para guardar, nem para fazer curas. Então vamos colocar, eu vou pedir pro Sorriso se informações sobre a caixa orgânica. Eles vão falar aqui para ficar gravado. Orgânica. Coloca, eles vão falar o WhatsApp, você consegue escrever aí, Sorrisão? Vamos lá então, informações, fixa aí no chat, quem quiser saber quanto custa, ou quem tiver alguma dúvida sobre... Quem quer aprender a fazer. Quem quiser o PDF de fabricação, a gente envia também. Então vamos lá, informações. Exato, 35. Vamos lá, pode falar devagarinho que ele vai anotando lá. 35 99732 5405. Confirma. Então, todo mundo que está em dúvida, nós temos... Tá fixado, nós temos bastante gente assistindo aqui, eu não sei mais quanta gente, mas tem bastante. Quase 1.500 pessoas aqui online assistindo junto com a gente. Até mais aqui, ó. Tá muito bom aqui.
vamos ver, então, que vocês quiserem saber qualquer coisa, o PDF, o preço, do que é feito, se estão com dúvida, entra lá em contato nesse WhatsApp. As pessoas têm muita dúvida, assim, eu tenho depressão, eu tenho insônia, eu tenho dores, auxilia nesse tipo de tratamento. Então, no caso, como eu sou da área da saúde, então eu posso estar esclarecendo para as pessoas exatamente como e por que pode auxiliar pontualmente naquele tipo de problema, de tratamento. E apresentar os depoimentos. Porque a gente tem muito depoimento. É que nós falamos, assim, de doenças bem severas, câncer. Agora a pessoa pode ter alguma coisa assim, sei lá, vou dar um exemplo bobo, eu cortei a minha mão. A caixa orgânica, cicatrização vai ajudar. Cicatrização pós-cirúrgico. Você quebrou a perna. Cicatrização óssea, feridas. Tem muitos relatos. Então, assim, como eu também sou daquele, como ele falou, CDF certinho, eu fui guardando todos os depoimentos e já organizei por temas, né? Depoimentos que auxiliaram no tratamento da depressão, do câncer, insônia, tem muitos depoimentos, dores no corpo. Todo mundo tem uma, né? Coluna, essa parte de estresse, né? Essa parte, assim, também do organismo que tá fraco. Pressão alta. Pressão alta, teve vários casos também, vários. Diabetes. Porque pressão tá muito ligada ao estresse também, né? Sim. A pessoa literalmente tá com uma pressão emocional, alturas, digamos assim, que faz com que aquela tensão pressione os vasos e aí aumenta essa pressão interna da circulatória. E uma coisa que eu fiquei curioso, e os tempos, assim, vocês disponibilizam? Por exemplo, sei lá, eu tô dando um exemplo qualquer, eu tô com depressão. Aí vocês vão falar assim, fica 15 minutos cada dia, tem uma sistemática? Ou... Tem não, mas a gente mudou. A gente deixou, pela literatura que a gente foi vendo em outros relatos de outras pessoas em países e tal, a gente chegou à conclusão seguinte: a caixa orgânica não deve ter um tempo de uso. É bom que você use todo dia, mas você não controle o tempo. Você entra e relaxa, espera. Vai chegar um momento lá dentro que você vai se sentir incomodado. É como se tivesse aumentado a temperatura do dia, né? Vamos dizer assim, uma associação, e ficou mais quente, e daí você se sentiu desconfortável com a roupa que você tá e precisa tirar uma peça da tua roupa. Naturalmente, teu corpo avisa, esquentou aqui, tem que tirar. Então a caixa orgânica é a mesma coisa. Quando ela se deixar desconfortável, parecendo que está aquecido, tá na hora de você sair. Daí, se você quiser olhar o tempo, se ficou 17 minutos, 23, 45, 1h30, daí você olha o relógio depois, mas não tente controlar o tempo antes. Deixa o teu corpo avisar você quanto tempo foi necessário para ele se equilibrar. É como beber água. Você sente que está precisando de água, mas você não sabe se você vai beber tudo isso ou a metade, não sei o que. O teu corpo te avisa quando deu. E é assim que funciona. Claro que uma caixa mais potente, a tendência de quem usa regularmente, todos os dias, uma caixa dessa é 15 minutos por dia. Se você usar todo dia, mais que 15 minutos é difícil você permanecer. E uma caixa de 3 camadas, a média de quem usa regularmente é o dobro, 30 minutos. E se você fizer uma caixa de 20 camadas, sei lá, você vai ficar 2 minutos ali dentro, você não vai aguentar. E depende também da condição energética e da condição física da saúde, né? Da pessoa. Quanto mais debilitada, né, vai estar a pessoa, mais tempo ela vai ficar. Vai precisar de energia. Então, as pessoas hoje em dia têm essa dificuldade de confiar nessa linguagem do corpo. Sim. Né? Porque tá todo mundo só correndo atrás do relógio, né? Eu sei que vocês já fizeram algumas lives aqui falando dessa relação natural do tempo. Sim. Então a gente tem que confiar no tempo, a gente tem que confiar na nossa linguagem corporal, porque o corpo tem uma sabedoria, né? O corpo é sábio. Então, assim, é possível, com pouco treinamento, você sentir seus órgãos, né? Tô sentindo meu ovário aqui, tô sentindo o ventrículo esquerdo do meu coração, entendeu? Claro que eu pratico isso faz tempo, mas assim, o que eu quero dizer é que isso não é coisa do outro mundo. Basta você relaxar e confiar no seu corpo que você vai sentir um desconforto. Tipo assim, nossa, comi mesmo, né? Demais, tô com a barriga cheia, pronto, deu o que tinha que dar. E na caixa é desse jeito, você vai ter uma sensação de que já equilibrou o que precisava ali, né, em termos de absorver a quantidade de energia que era necessária para aquele momento. Então, assim, eu vou fazer a pergunta de quem não entende nada. A caixa, ela preserva maçã, vinho, o ser humano, alguma coisa assim. Então, em tese, seria um lugar como que tivesse o tempo passando mais lento, seria assim, a coisa fica mais fluida, como é que poderia explicar isso? Lá dentro tem 4 vezes mais energia vital do que fora da caixa. Então, a caixa orgânica, com essa alternância de camadas metálicas e não metálicas, ela vai captar essa energia cósmica, essa energia vital, essa energia presente em tudo. Que está aí na natureza. Sim. Ela vai sugando, né, através dessa alternância, a matéria orgânica puxa a energia, concentra essa energia. E a metálica transmite para dentro. Por quê? Justamente porque a caixa, ela por fora é matéria orgânica e por dentro ela tem que terminar com a parte metálica. Então por fora tem que ser orgânico e por dentro tem que ser metálico. Cria esse capacitor que vai jogando essa energia lá para dentro. E quando nós entramos nessa caixa, nós vamos absorver essa grande quantidade de energia. Entra pela respiração e pela pele. Se você estiver nu, entra mais rápido. Né? Se você estiver todo encapuzado no inverno, só teu rosto, estiver ali, né, você vai demorar mais. Né? Então tem gente quanto menos frio, roupa, melhor. Isso, mas também no inverno não precisa passar frio. Aí entra confortável com a sua blusinha de lã, entra quentinho e fica lá. Né? Isso. E relaxar, não precisa fazer nada lá dentro. Só ficar. Só ficar. Então, assim, eu vejo assim, claro que a energia vital é um combustível para a saúde, é um combustível para o emocional, é um combustível para a espiritualidade. Mas você ficar quieto, descansando, hoje em dia, nessa correria que é a vida moderna, eu vejo que uma das maiores contribuições da caixa orgânica para a saúde, além dessa carga de energia vital, de vitalidade, é a pessoa ficar ali dedicada a ela mesma. Né? Porque quando a gente relaxa, quando a gente presta atenção na gente mesmo, o nosso inconsciente vai se comunicar com a gente, né?
Nossa, gente, tô aqui cuidando de mim, entendeu? Tô dedicando a mim mesmo, tô escutando o meu coração. Quem hoje em dia para se escutar? Então, isso é muito importante. E aí entra aquela grande quantidade de energia e começa a cair as fichas. Sabe? Essa coisa de cair as fichas é muito importante. Porque tem muita gente doente, com depressão, com problemas orgânicos, porque estão precisando fazer mudanças na sua vida. A pessoa, aquele trabalho para ela, tá deixando ela doente. Aquela relação, aquela amizade, aquele vínculo, aquela casa. Só que pra gente... Aquele emprego, né? Então, pra gente tomar uma decisão na nossa vida, a gente precisa de coragem, a gente precisa de energia, a gente precisa de um gás a mais, né? Então, aí que entra essa energia. De repente, as pessoas que estão usando a caixa orgânica, estão com essa energia um pouquinho a mais, é o que vai dar aquele impulso que estava faltando para a pessoa tomar suas decisões e realmente fazer as mudanças que ela precisa. Porque isso só uma pessoa pode fazer por ela. Tomar decisões e tomar atitude, né? Porque... tem que tomar atitude, tem que tomar as decisões, mas tomar as atitudes. Mas isso precisa de energia, né? Então, eu vejo muito isso eu que atendo as pessoas ali. Então, as pessoas falam, nossa, gente, agora tô com energia, tô fazendo exercício, resolvi fazer uma dieta, resolvi trabalhar com o que eu amo, com o que eu sempre sonhei desde criança, que eu sei que eu nasci para fazer, e tava trabalhando com outra coisa, que tava me deixando doente, agora eu trabalho feliz, né? Então, como essa energia da vida também está muito ligada à criatividade, então a gente tem muitos insights, muita questão assim de ideias criativas, né? Porque às vezes a gente está assim com aquela cabeça dura, fixo naquela ideia, e a gente não vê um ponto de vista diferente. A gente não vê que a gente pode fazer uma coisa de várias maneiras. Então isso é criatividade, é você ver várias maneiras de você realizar a mesma coisa. E de repente tem uma maneira tão simples debaixo do nosso nariz ali, e a gente não está vendo. Mas você sentou, você relaxou, você descansou, você se concentrou em você mesmo. E de repente você vai ver essa possibilidade que estava ali já tão simples para você. A Nayana gosta de falar essas coisas, eu fico assim, é legal, mas eu não consigo, eu tô numa outra frequência, né? Ela é emoção, sentimento, não sei o que, eu sou razão, lógica, raciocínio. Pra mim, eu falo uma coisa e ela fica pé da vida. E ela falou assim uma vez pra mim, que traduz bem, a caixa orgânica funciona e dá resultado, não sei o que, e vende, as pessoas gostam, não sei o que, porque as pessoas são preguiçosas, as pessoas não gostam de fazer nada, não fazem exercício, não caminham, não meditam, não fazem porcaria nenhuma. Isso aí é porque é pra gente preguiçosa. Eu falei, mas deixa, qual que é o problema da pessoa ser preguiçosa? Eu sou professora de educação física há mais de 20 anos. Ela gosta. Professora de yoga também. Então eu vejo isso, eu vejo que a preguiça é algo que persegue a humanidade ainda, infelizmente. Mas o cara não gosta de fazer nada, então daí entra na caixa e não faça nada. Mas daí entra na caixa e não quer ficar parado. Daí não quer meditar, não quer nada. Daí quer ficar lendo, quer ficar escutando o celular, quer ficar escrevendo, fazendo jogo da velha, fazendo crochê, dá pra fazer qualquer coisa, menos levar o celular pra dentro eletroeletrônico. Não pode. Estraga o aparelho longe. Estraga o aparelho e ainda o aparelho vai captar aquela energia que não é boa pra saúde. Então deixa seu celular tocando a 2 metros da caixa e tudo bem. A gente tem relatos assim bem interessantes de pessoas que deixaram o notebook em cima da caixa, perdeu informações do notebook do HD e descarregou a bateria. Aí não vale. Né? Nem chegue perto. 2 metros de distância. Teve uma história engraçada, eu já troquei de local físico do trabalho, a empresa, o galpão que produz, 4 vezes. Um dos galpões tinha o estoque das caixas prontas, assim, né, numa parede, e ali do lado já era garagem. Chegou um cara para buscar, que comprou um cliente, e veio com uma caminhonete Ford Ranger novinha, sabe, tinha 1 semana de uso, e ele disse, não, o carro tá fantástico. Eu falei, cara, teu carro nem placa tem ainda, não sei o quê. Não, isso aqui tem tempo para colocar ainda, já vou colocar e tal. E ele estacionou ali, dentro da garagem, que era a oficina mesmo, a gente colocou a caixa que ele comprou dentro, na hora de dar partida, bem embora, cadê? Ele falou, não, nunca aconteceu isso, mas também só tem 1 semana, não sei o quê. Daí eu falei, cara, só tem uma explicação, mas eu não quero acreditar nessa história. Pô, será que essas caixas que sugaram a energia da bateria, porra? Só pode, Daí né? ele falou, não, acho que não sei o quê. Tá acendendo o painel, mas não tá dando, né, a ignição, a partida. Eu falei, vamos fazer uma coisa, se tem tempo, tem. Então vamos empurrar o teu carro lá pra fora. A gente empurrou uns 15 metros ali, deixou o carro lá e continuamos batendo papo. Daqui a pouco acabou, meia hora lá o carro lá fora. Ele ficou mais meia hora, né, porque ele já estava indo embora, toda a partida não conseguiu, ligou e foi embora. Ali perto das caixas orgânicas montadas, tudo, tirou alguma coisa aconteceu. Então a gente tem relatos de aparelhos que param de funcionar, que funcionam irregularmente, não sei o quê. Alguns não param de jeito nenhum e a gente não sabe o que é. Eu já falei com vários eletrônicos e eletricistas e engenheiros eletricistas, né? E ninguém sabe dizer o que é. Eu acho que cria um campo magnético ali, alguns componentes são sensíveis e acabam se desregulando. Por isso, é importante dizer que a única recomendação de quem não pode usar a caixa orgânica é gente que usa marca-passo. Ah, sim. Porque aí pode desregular o aparelho parar de funcionar e daí o prejuízo é grande, né? Para o coração ali. Então, não é recomendado para quem usa marca-passo, a não ser que você compre um marca-passo igual que você tem, põe ali para funcionar de algum jeito ali com uma bateria, dentro da caixa orgânica e teste ele. Daí, se funcionou, não para de funcionar, não desregula, então agora eu vou entrar. Poderia fazer esse teste assim. Então tem essa... Mas quem é que vai fazer isso? E estão perguntando aqui, de que madeira que é feita? O Sorriso lá pode mostrar ali, ó. Essa madeira aí é teca, né? É uma madeira de reflorestamento, e que nem o eucalipto, a gente fabrica de eucalipto de teca, e essa madeira é usada muito em decks de iates, navios e coisas assim, porque ela é altamente resistente a intempéries, chuva, vento, sol e tal. Então, essa história da composição é que eu acho que eu entro na história da caixa orgânica no mundo, vamos falar assim. Sim. Por quê? Porque eu, como arquiteto e antes design industrial, né, fiz curso técnico de desenho industrial, eu acho que foi essa componente que fez a diferença. Porque Reich tentou fazer, outros fabricantes tentaram fazer. Tem fabricante nos Estados Unidos, tem fabricante na Alemanha, tem fabricante na Itália. E
já tiveram vários fabricantes no Brasil e nunca ninguém foi para frente. Por que eu fui para frente? Porque as caixas orgânicas da época do Dr. Luiz Moura, final da década de 80 e 90, e outras no mundo inteiro, eram horríveis. Os caras faziam uma caixa horrível. E eu, como arquiteto, não aceito coisa mal feita e coisa feia. E daí eu falei, não, vou ter que fazer uma coisa bonita. Não vou dizer que a primeira que eu fiz ficou bonita, não ficou. Mas fui melhorando e nunca parei de melhorar. Em 8 anos foram 5 lançamentos diferentes, melhoras assim, sabe? Todo ano tem que melhorar alguma coisa. Senão não tá bom, não tá legal. E eu sempre pensei, eu quero uma caixa bonita para colocar em clínicas médicas sofisticadas, terapêuticas ou não, de Rio, São Paulo e Brasília. Sempre pensei assim. Né? Agora eu estou iniciando a exportação, já tem nos Estados Unidos, no México, no Canadá, Portugal, Angola e Austrália. Acho que foi uma para Cuba. A primeira que foi para o exterior foi para Cuba. Não, foi para Angola. Angola? E daí eu falei, tem que ter uma peça bonita, que a pessoa chegue lá e se encante com aquilo. É que nem um tênis bonito, uma roupa bonita, uma bicicleta bonita, um celular bonito. Todo mundo quer o belo, né? Então as pessoas, tem gente que fala, você está fazendo uma caixa orgânica só para rico, né? Porque você está Mas eu não paro de melhorar. E assim abre espaço para quem quer fazer, para quem tem menos condições, entra no mercado. Se eu ficasse fazendo só para quem tem menos condições, eu nunca ia chegar. Eu quero levar essa caixa para o mundo. E o ano passado, que eu consegui, depois de 7 anos fazendo, clientes no exterior, porque até então não estava no nível dos estrangeiros. Sim. Não era um produto tipo exportação. Então hoje eu uso essa madeira, porque eu adotei o ano passado, mas antes eu usava outras madeiras. E eram mais simples. E cada vez que eu melhoro o produto, mais gente de mais longe paga mais e quer mais. Então eu estou levando essa tecnologia para o mundo porque eu fiz a diferença como arquiteto e design de criar um produto belo. Antes, o que acontecia? O produto era feio, tosco, mal feito, parecia que era feito de pallet. E daí ele não deixava de funcionar, funcionava igualzinho, perfeitamente. Pode ser feito com qualquer madeira. Então você poderia fazer, tô achando caro, eu vou pegar, então eu vou fazer a minha própria. Vai funcionar, faça o favor, aprenda a fazer, ensine os outros a fazer e cure você e sua família. É isso que a gente quer. E até o preço alto, vamos falar assim, estimula que a própria pessoa aprenda e faça. Você sabe como é que faz uma bicicleta? Vai e faz a tua bicicleta. Agora tem bicicleta de 100 mil ou para mais, tem de tudo. Né? Então não é uma questão de preço, é o valor que você vai receber pelo aquilo que você está recebendo do produto, o quanto você vai pagar. Então, hoje, eu tenho certeza que a caixa orgânica nunca pegou e nunca funcionou direito em lugar nenhum no mundo por causa do design, do acabamento. Porque quando vinha um produto feio, o que a pessoa fazia? Escondia dentro de casa. Colocava na garagem, colocava no porão, colocava no sótão, colocava na edícula lá no fundo, para ninguém ver. E ela também não via. E ela esquecia de usar. E daí não dava resultado. Aí virava um trombolho dentro de casa que ela colocava entulho, virava um armário de bugiganga. E daí, não funciona, não sei se funciona, nunca usei, não sei o que. Mas por quê? Porque não estava na sala, não estava no consultório, não estava no local social da casa. Né? Então hoje as pessoas compram e colocam na sala e têm orgulho de apresentar para os amigos. E os amigos ficam, cara, o que é isso? E usam. Antes, como é que alguém ia entrar na área de serviço do outro para usar uma caixa de madeira toda mal feita e acreditar naquilo que aquilo poderia ter algum efeito? Então, essa foi a grande contribuição que, vamos dizer assim, que faz sentido naquilo que a nossa amiga falou. Anderson, a caixa orgânica escolheu você para ser feita, porque até agora não teve ninguém que fez bem feito. E quem fizer bem feito vai conseguir levar ela para o mundo. Então foi mais ou menos eu sinto que esse era o meu objetivo que eu recebi lá daquela história, que você vai ajudar muitas pessoas. Eu vou ajudar com o capricho, com a perfeição, com o acabamento, com a qualidade, com a visão desse profissional dessa área que vai fazer a diferença no produto. Ele nunca pegou porque nunca foi bem feito. Essa é a leitura que eu faço hoje dessa história. E também acho que o Anderson ele é bem ousado, né? Porque é um projeto, assim, ousado, né? E o Anderson é bem ousado também, então acho que... eu sou perfeccionista, não quero parar de... Eu gravei um vídeo uma semana atrás, quais são as melhorias desse ano, entendeu? Da caixa orgânica. Sim, claro. Né? Não publiquei ainda, mas é isso. Né? Agora, Guru, eu quero te falar mais uma coisinha. Gente, esse livro é muito interessante, mas quase ninguém consegue ler. É muito técnico. Aqui o Reich ensina a fazer a caixa orgânica, conta todos os experimentos e os testes até com pacientes com câncer desenganados e... É difícil a leitura, mas está disponível em PDF, em livrarias. Vá atrás dessa informação, busque, compre, leia, tem em português. E se você quiser, a gente manda o PDF para você também. Né? Esse livro é fantástico, só que aqui tem informação científica, dizem que é pseudociência, que é loucura do cara, mas existe gente no mundo inteiro pesquisando e estudando a história de Reich. E a gente conseguiu uma parceria com a Unicamp, Universidade de Campinas, e tem trabalho de doutorado hoje sendo feito com a caixa orgânica dentro da Universidade de Campinas. Uma amiga nossa, a Gabriela, que virou amiga aqui, que ela foi fazer intercâmbio na Alemanha, conheceu lá na Alemanha a história do Reich, né, chegou no Brasil e descobriu que aqui tinha um fabricante. Ela ficou louca, veio atrás da gente e a gente doou 5 caixas orgânicas para ela fazer pesquisa na Unicamp. Daí veio a pandemia, durante a pandemia ela engravidou, depois teve a criança e atrasou todo o trabalho dela. Então ela está para concluir agora, nos próximos meses. Ela queria até dezembro concluir, não concluiu. E nesse trabalho dela, com contatos com o pessoal da Alemanha, que ela fez intercâmbio e tal, agora está vindo um alemão para a Unicamp, nesse ano, 2023, fazer um trabalho sobre decaimento radioativo dentro de uma caixa orgânica. Entendeu? Engenharia mecânica ela. Então tem pesquisadores no mundo inteiro. Se vocês quiserem também pesquisas e relatos de experiências científicas, de universidades, a gente também tem PDFs que a gente pode encaminhar para vocês, que a gente levantou com esses anos todos de trabalhos científicos sendo desenvolvidos dentro desse tema. Então não é uma coisa assim que só o Reich falando, mas ninguém no mundo. Não, tem gente falando hoje o tempo todo. Né? Esse doutor aqui, PhD, o James Demeu, também, é que a gente não tem o livro dele, a gente
gente imprimiu o PDF, porque sabe esses livros que você quer comprar e já tá, tipo, R$800, Esgotado, R$1.000? Aí eu falei, gente, acho que eu vou melhor imprimir o PDF. Né? Esse James DeMille é um cara do Kansas, eu acho, nos Estados Unidos, que ele gosta muito de Reich e vive estudando. A gente tem material de trabalhos publicados pelo James DeMille, estudando com doenças, com alimentos, com tempo, controle do tempo, porque Reich também pegou essa energia, descobriu que estava em tudo, e se você regulasse ela dentro de você, você se harmonizava, você se curava. Então ele também levou para o estudo atmosférico e controle do tempo, porque o tempo também representa a saúde do planeta. Então se um lugar está desregulado, ele está com muitos problemas climáticos, de todos os tipos, né? Chuvas, enchentes, secas e tudo mais. E o Reich desenvolveu, em cima da história e do conhecimento dele, dessa energia que está presente em tudo, que isso era uma desregulagem, esse controle climático era uma desregulagem da energia vital do planeta. E ele quis fazer uma caixa orgânica, vamos dizer, para o planeta, e ele conseguiu desenvolver um dispositivo chamado Cloudbuster, rompedor de nuvens, que era tipo uma metralhadora apontada para o céu, e ele fazia controle atmosférico do tempo, ele regulava o tempo, fazia chover onde não chovia. Então eu construí dentro do meu sítio, da minha propriedade, um Cloudbuster aqui no Brasil, e usei só uma vez em 3 anos, porque estava tendo uma seca muito grande, estava tendo um incêndio florestal que estava avançando perto da propriedade, e eu coloquei o Cloudbuster lá pela primeira vez na vida, tentei usar, nunca tinha visto ninguém usar, só nos livros, na literatura. Cara, choveu, parou o incêndio florestal. Ajuda, entendeu? E ele relata nesse livro aqui, ó, contato com o espaço. Que ele usa esse equipamento na regulagem da atmosfera, ele começou a ver ETs e discos voadores e não sei o que voando em cima vamos dizer assim, do sítio dele, do laboratório dele, que era no campo, nas montanhas. Então, quando começou a usar o Cloudbuster, começou a aparecer OVNIs, né? E esse foi praticamente o último livro dele, depois ele foi assassinado, né? A gente acha que ele foi assassinado, a literatura pública, vamos dizer assim, oficial, diz que não, que ele morreu de ataque cardíaco dentro da penitenciária que ele estava preso. Porque disseram que ele era charlatão e prenderam ele porque ele estava promovendo uma tecnologia, um dispositivo para a cura que não existia energia vital, que não funcionava, estava enganando as pessoas, prenderam ele. E daí, na prisão, 8 meses, acho que 8 meses depois que ele estava preso, ele apareceu morto do nada, com 60 anos, no vigor das suas buscas científicas, energia, vitalidade, descobrindo um monte de coisa, publicando um monte de coisa, todo animado. O cara aparece com problema de coração 8 meses depois de ser preso. Ele escrevia cartas para a família, para a esposa, e nessas cartas está relatado que, como ele é médico, né? Então ele dizia, estão me envenenando aqui dentro. Ele pelos medicamentos, que ele não precisava tomar medicamentos, ele estava sendo forçado a tomar medicamentos e ele sabia que ele não estavam tentando apagar ele. Depois apareceu morto lá dentro, foi um ataque cardíaco e ficou isso registrado. Então foi assim que ele morreu, na prisão, um infarto. Ele, segundo quem gosta de teoria de conspiração, não sei o que, acha que ele foi envenenado, morto, né? Apagaram ele. E quem não gosta, acha que tá certo, ele morreu lá por isso mesmo. E se a gente pensar em superpotencializar a caixa, por exemplo, eu vi aqui no chat, tinha gente perguntando sobre meditar ou praticar reiki dentro da caixa, o que aconteceria? Você já deve ter testado isso. Já. Eu, como sou praticante de meditação, então no início, quando eu comecei a usar a caixa orgânica, há 8 anos atrás, na época eu só tinha uma filha, eu tinha mais tempo de fazer as minhas práticas, fazia bastante meditação, yoga, dança, qigong, montanhismo, enfim, tava 0 bala. Então eu entrava na caixa orgânica e eu nem conseguia ficar muito tempo lá dentro, né? Me vinha assim ideias, né? Criatividades assim, para Você não precisava para o corpo físico, para a saúde vinha de forma... Vinha para o mental. Um benefício de outra forma. Vinha para o mental. Então, na época eu tinha canal de YouTube, vinha ideias para fazer vídeos, eu dava aulas, vinha roteiros, vinha cursos, assim, ideias maravilhosas na minha cabeça. E eu falei, então vou começar a fazer meditação aqui dentro. Eu tive que reduzir minha caixa, porque como eu já tinha muita conexão com meditação, eu tive que tirar a caixa de 5 camadas e passar a usar uma caixa de 3 camadas, porque senão eu não conseguia fazer a meditação até o final. Porque a absorção de energia era muito mais forte. E então, para mim, nessa área de espiritualidade, eu senti que deu bastante resultado na meditação. E assim, com essas experiências todas que eu relatei para vocês, a minha conclusão é que assim, para a gente ter essas experiências paranormais, a gente precisa ter energia de sobra. Né? Então, por exemplo, assim, quando a gente tem visões, né? Eu já tenho experiências com visões também. Para aquilo se materializar na sua frente, aquilo não é assim, não cai do céu. Para uma coisa invisível passar a ser visível, mesmo que é só para quem seja vidente, precisa de energia. Entende? Precisa de energia. Então, eu estou tendo muitas experiências dentro do xamanismo, onde a gente explora muito essa parte paranormal, que para determinados métodos que você está praticando, você tem que suplementar vitamina, por exemplo, porque além de gastar muita energia, gasta vitamina. Se você não suplementar determinadas vitaminas, começa a cair cabelo, o corpo você fica fraco, fica cansado, fica até irritado. Então, a minha conclusão é que espiritualidade precisa ter saúde de sobra, né? Porque quem está lá cheio de problema de saúde, né? A prioridade orgânica vai ser se curar. Né? Então é difícil, claro que tem muitas pessoas que têm experiências paranormais em situações de quase morte, mas aí é algo muito específico, né? Que a espiritualidade se mostra para a pessoa ali, para ela tomar uma decisão ali naquele momento de vida ou morte, né? Mas assim, fora isso, pra gente vivenciar essas experiências paranormais, a gente precisa ter saúde e ter energia. Né? E na prática, muitas pessoas que estão usando a caixa orgânica me mandam mensagem maravilhadas com os efeitos
de meditação dentro da caixa orgânica. Então não foi algo que aconteceu só comigo, né? Assim, nossa, tem gente que liga ou manda mensagem e fala, nossa, eu estou impressionada, né? Já recebi relatos essa semana, uma moça recebeu um relato dizendo que ela está conseguindo escutar o som da vibração, porque tudo é vibração, né? Essa vibração ela pode se expressar com som e com imagem, né? Então, muita gente vê a energia dentro da caixa, né? O Reich, nos seus relatos... Muita gente não, em 5 até hoje. A gente já vendeu 1.300 unidades, basicamente, e em 5 depoimentos, né? Não, de meditação, acho que tem mais depoimentos. De conseguir enxergar a energia. De conseguir enxergar a energia, acho que foram 5 pessoas até hoje. Reich dizia que essa energia parece uns pontinhos azuis, assim, sabe? Como se fosse... Aquele pozinho que você vê quando você abre a janela de manhã. É tipo uma purpurina, assim. Né? Uma poeira no ar, é uma coisinha daquele tipo, mas pontinhos azuis cintilantes, brilhantes. Dá pra ver, algumas pessoas conseguiram. Algumas pessoas conseguiram ver essa energia dentro da caixa orgânica. Eu vejo essa energia na natureza. Se eu tô na natureza, facilmente se apresenta pra mim. É tipo uma purpurina, assim, brilhante, né? É uma luz, né? Energia é luz. E então já me relataram de conseguir escutar a frequência da energia, de conseguir ver essa energia e de resultados de potencializar seu método de meditação, independente de qual seja ele. E também muitas pessoas assim, nossa, eu gostava tanto de meditar, eu até esqueci que a correria do dia a dia, parei de meditar, nem lembrava mais que eu gostava de meditar, entrei dentro da caixa orgânica, me lembrei e voltei a meditar e com muito mais facilidade, né? Essa semana também um rapaz mandou um depoimento em vídeo, falando assim que dificuldades que ele sentia para meditar, dentro da caixa orgânica ele não sentiu. Ele não tem uma caixa orgânica, mas ele, pelo que ele contou, ele foi num local que tinha caixa, entrou na caixa e resolveu fazer a meditação lá dentro. Então, assim, quem faz meditação sabe que nem sempre é tão fácil conseguir, né, entrar naquele estado de meditação, né? Existem vários métodos de meditação, mas em geral o corpo fica incomodado, a mente começa a pensar em 500 coisas, é difícil você pensar só na meditação. E por aí vai. Então, ele disse que dentro da caixa orgânica, ele não sentiu essas dificuldades que ele sentia fora da caixa orgânica. Mas cada pessoa é um caso, né? A gente não pode dizer o que você vai sentir, ou o que o Ale vai sentir. Cada um é cada um, gente. É de tudo, assim, isso é cada Eu falo até para remédio alopático, você toma uma aspirina e outro toma uma aspirina, cada um sente um efeito diferente. Não dá para cada organismo. E hoje você está assim agora, de manhã você era outro. E dá, né? Acontece, dá uma informação, a Ale ficou doente, não veio. Pô, você já vibra diferente, você já não é mais o mesmo. Se você usar antes de saber disso e usar depois, você sente coisas diferentes. Eu digo por mim, né? Como eu te falei. Quando eu tava lá 0 bala, eu entrava na caixa lá, ficava lá 10 minutos e já tinha que sair. Depois, eu, a mesma pessoa, o mesmo ser humano, engravidei de gêmeas aos 38 anos, eu aos 39 anos, amamentando 2 crianças, amamentei as 2, de 3 em 3 horas, realmente amamentei. Houve um imprevisto no parto que ficou resto de placenta, então eu tive um sangramento por 90 dias, perdendo muito sangue e amamentando. Sem dormir direito, né? Porque imagina, a cada 3 horas eu acordava para amamentar, só que eram 2 crianças, então, segundo os meus cálculos, eu amamentava mais de 8 horas por dia, somando todas as... Gente, eu tava assim, ó. Eu estava esgotada. Eu realmente não tinha mais energia, né? Aquela disposição toda que eu sentia, eu parei de sentir, porque minhas reservas, elas foram todas usadas naquele momento, né? Tanto de recuperação física, quanto a própria amamentação, que é uma doação de energia para aquela nova vida que está ali crescendo. Então, a gente sente muito cansaço, né? Ao amamentar. Principalmente já com a mais idade avançada e gêmeas e tudo mais. Teve um dia, gente, que eu falei, gente, eu não vou conseguir levantar da cama. Me deu uma depressão, mas uma depressão que eu falei, gente, olha, eu tava exausta mesmo, mas muito exausta. Mas eu respirei fundo e falei, eu vou conseguir chegar até a minha caixa orgânica. Eu levantei e fui me arrastando. Gente, sério, foi difícil chegar. Assim, parece engraçado, mas assim, tem muitas mulheres que têm depressão pós-parto. Então, por vários motivos, né? É um cansaço físico, um cansaço mental, um cansaço emocional, mas só quem teve sabe o que eu tô falando. Eu levantei e fui na caixa. Eu fiquei 1 hora e 50 minutos dentro daquela caixa orgânica. Antes da gestação, eu ficava 10 minutos. Então, a mesma pessoa de 10 minutos foi para 1 hora e 50. Então, ali eu quebrei o meu paradigma de que aquilo era algo para pessoas preguiçosas. Eu falei, claro, pessoas preguiçosas adoram, porque senta ali, não faz nada e sai bombando. Mas pessoas com a saúde debilitada, numa situação debilitada, pessoas que estão precisando de ajuda, elas vão obter uma ajuda ali, entende? Com uma certa facilidade, né? Porque realmente é só sentar e ficar ali. É interessante lembrar que a maioria dos nossos clientes são pessoas que têm doenças, que estão querendo, já tentaram de tudo e querem uma nova alternativa. Mas boa parte, eu acho que mais de 20%, são pessoas saudáveis, que cuidam perfeitamente da saúde. Pessoas que investem em uma qualidade de vida. E querem como mais um método para se garantir. E o Reich mesmo falava, a caixa orgânica deve ser usada muito mais
por pessoas saudáveis, como prevenção, que nunca terão problemas, do que curativo, profilático, que você vai tentar resolver uma coisa que já aconteceu. Se você conseguir usar a caixa orgânica antes com saúde, você provavelmente nunca ficará doente. Né? Essa não é só para pessoas doentes, não é. Isso vai te dar energia, vitalidade. Longevidade também. E assim, um recadinho pro pessoal que vai passar mensagem lá. A gente tem um negócio lá que o Anderson... É um robozinho, um bot, que já manda toda a informação. Assim, que ele não manda todas as informações, mas assim, o que é, como funciona, como que usa, onde que tamanho, coloca, não sei o quê. as fotinhos, o tamanho. As principais dúvidas, né? As principais dúvidas. Respondidas. Responde automaticamente. Mas assim, você pode ficar tranquilo que em algum momento eu vou te responder. É porque só trabalha, vamos dizer assim, nós dois, vamos dizer, né? Mas eu fico na produção, pesquisa e desenvolvimento e ela no atendimento aos clientes. Então ela que recebe relato, ela que fala de preço de frete, de entrega, de tudo. Então ela que às vezes não dá conta e fica esgotada e atrasa atendimento, mas uma hora ela responde. Eu respondo todo mundo, mas assim, no meu ritmo, gente, tá? Porque eu tenho 3 filhas, eu tenho um sítio para administrar, uma empresa para administrar, eu cuido da minha saúde, eu faço atividade física todo dia, eu faço alimentação natural e eu trabalho. Mas então, eu cuido de mim também e depois eu vou atender todo mundo, acordo cedo, faço yoga, né? Mas vou atender no meu ritmo, mas todo mundo vai obter uma resposta pessoal de um ser humano que sou eu, né? Mas no começo, para não ficar sem nada, é um robozinho. Para a pessoa não ficar ali, né? Sem nada, sem informação nenhuma. As informações básicas já todo mundo já vai ter, dúvidas mais simples ali, né? Exato. Existe uma coisa interessante que é a dúvida, agora não é dúvida, é sugestão, todo mundo fala. A pergunta que a gente mais recebeu até hoje, em 8 anos, desde o começo, desde os primeiros vídeos que a gente fez, e se fizer uma caixa orgânica no formato de pirâmide? Eu vi aqui. Pergunta muito essa daí. Pergunta demais. Daí, agora eu estou enveredando, né? Eu já estudei, pesquisei pirâmide, vi tudo que tinha no YouTube de pirâmide e literatura, tem 34 PDFs de pirâmide. Se alguém quiser, eu posso até encaminhar esses 34 livros de pirâmide. Eu estou buscando desenvolver alguma coisa nessa área de pirâmides também, porque um dia ligou uma pessoa lá de Leme, São Paulo, e disse, escuta, essa caixa orgânica é a energia das pirâmides? Daí eu falei, de tudo que eu pesquisei até hoje, eu acredito que sim, que é a mesma energia. Por quê? Quando você vê as pesquisas de piramidologia, de tratamentos com pirâmide, feito principalmente em Cuba e na Espanha, são os 2 lugares com maior pesquisa em cima disso, até o hospital em Cuba tem tratamento de pirâmide, os relatos do resultado e dos sintomas que as pessoas têm com o tratamento de pirâmide parece que está falando da caixa orgânica. Parece os mesmos relatos da caixa orgânica. Tipo assim, 95% parece que é a mesma coisa. É uma diferençazinha aqui ou lá. E daí eu falei, cara, eu não vou fazer uma pirâmide orgânica. Eu não vou fazer por quê? Porque isso aí é muito trabalhoso. É muito difícil fazer. Né? Porque cada chapa tem que ser menorzinha que a outra, senão não vai fechando a pirâmide, porque a caixa é todas chapas iguais. Você tira uma medida e coloca tudo dentro da gaveta. Pirâmide não, você tem que fazer. E é um trombolho enorme. Se uma caixa orgânica muita gente deixa de comprar, porque diz que não tem espaço em casa, imagina uma pirâmide. Né? E o preço vai ficar muito mais caro. É uma dica para quem quiser fazer a caixa orgânica. Não tente economizar chapa e colocar uma chapa sobre a outra. Não tem que ser uma chapa Não pode inteira. remendar, porque um funcionário nosso tentou fazer e a caixa não funcionou. Ele mandou 3 caixas orgânicas e disse, eu fiz reaproveitamento de chapas e coloquei elas assim, tipo um retalho, uma coxa de retalho, e as caixas voltaram tudo porque não funcionaram. A gente fez isso certinho e o cara quis criar, né? Ele quis reaproveitar, reciclar o material, mas não tem que ser a chapa, ela tem que ser inteira para ela não quebrar essa transmissão. Então quando você tem um espaço, uma pirâmide, por exemplo, que você quer fazer e a chapa não dá, você coloca uma divisão de madeira ali no meio, faz aquele recheio e coloca no outro pedaço que sobrou, outra chapa inteira ali. Você não faz as chapas se sobreporem em momento nenhum. Cria uma divisão na gaveta. É a dica para quem quiser fazer uma área maior coberta com uma chapa única que não existe no mercado para comprar uma chapa tão grande. Então faz essa divisão. E daí, o que aconteceu agora recentemente? A gente tem um cliente que já comprou, acho que 3 caixas orgânicas nossas, que tem um centro espírita aqui em Arujá, perto de Guarulhos, que é o João Pedro Rangel. É um médium espírita que faz operações com o Dr. Fritz. Né, faz cirurgias espirituais e tal, e ele recebeu muitas informações, cobrança de espíritas para desenvolver a caixa orgânica com as pirâmides, que vai potencializar, que vai melhorar, que vai resolver, que vai acrescentar algo mais. E ele me começou, porque já cliente, já conhece, já conversamos, já comprou 3, ele tá me cobrando, faz, os espíritos estão pedindo, os espíritos estão cobrando, e não sei o quê. E aí eu tô nessa. Agora eu tô também desenvolvendo a pirâmide, né, para ver o que acontece. E começar a desenvolver pirâmides para fazer testes. E eu falo assim, eu não coloco nada no mercado que eu não tenha feito teste antes e ter visto o resultado. Porque senão eu não posso dar garantia. Né? Mas aquele primeiro cliente que comprou, que mexia com pirâmides, ele e a esposa, eles usavam pirâmide há mais de 30 anos. Tinham pirâmides e entravam para meditar, para se energizar, com 30 anos de experiência mesmo, prática. E quando eles chegaram na oficina, nossa, lá para conhecer a caixa, eles entraram. Primeiro foi ele, né, que entrou, né? Foi ela? Não. Foi ele, ficou uns 2 minutos. Eu que atendi, ficou uns 2 minutos lá dentro da caixa. O cara era grandão, obeso, assim. Ele entrou dentro da caixa e saiu. E daí a mulher dele, e aí, como é que... Daí ele falou, entra aí, tem a tua experiência, depois a gente combina, a gente conversa. E daí ela entrou e não saiu mais, ficou uns 30 e poucos minutos lá dentro. Enquanto isso ele conversou comigo. Ele disse que eles estavam ali porque a esposa estava passando por um processo difícil, de começo de depressão, porque havia perdido o pai sem aviso nenhum. O cara estava bom num dia, no outro dia estava falecido. E não teve acidente, não teve nada. E ela estava, porque era muito ligada ao pai, estava muito sentida com aquilo e estava entrando num processo de depressão. E como a caixa orgânica, segundo o Reich, depois o Luiz Moura também na sua clínica identificou, o Reich falava isso, a depressão é o problema de saúde, vamos dizer assim, mais fácil de curar com a caixa
orgânica de todos. Porque depressão é basicamente um déficit de energia, está faltando energia. Se você jogar energia no teu sistema, você levanta. O cara depressivo auxilia muito a pessoa no tratamento dela. E daí ele leu e foi buscando uma solução para a depressão da esposa. Quando a esposa saiu da caixa orgânica, ele olhou para ela olhou assim, e aí? Daí ele falou assim, daí ele falou assim, cara, conheço pirâmide há mais de 30 anos, faço curso, faço não sei o quê, só falta ter uma casa de pirâmide, eu tenho tudo de pirâmide, cama, chapéu, não sei o quê, pingente, tudo. Eu nunca vi uma pirâmide tão potente quanto essa. Uma pirâmide com tanta energia, tão potente quanto essa caixa. E daí a mesma energia, ele sentiu que é a mesma energia, porém que na caixa orgânica é mais potente. Qualquer pirâmide que ele já tenha experimentado. Aquele dia eu desisti de fazer pirâmide. Que é mais fácil. Porra, por que eu vou fazer uma coisa? Agora vem os espíritos me falar, você tem que fazer. O Dr. Luiz Moura, ele colocava a pirâmide em cima da caixa, porque a pirâmide é uma antena que puxa a energia, atrai essa energia. Só que a caixa, com essa alternância de camadas, ela acumula a energia dentro dela. Então, pelo fato dela acumular, é que você fica mais concentrado. A diferença é a seguinte, o Reich dizia que a 4, 5 centímetros das faces da caixa internamente é ali que fica uma camada maior de energia, né? Onde você poderia sentir mais energia, 4, 5 centímetros. Se você colocar a mão ali assim perto daquela parede, você vai sentir mais do que no meio. E a pirâmide tem um ponto focal dentro dela, a 1/3 da altura no centro, que ali é como se fosse uma parabólica. Pega toda aquela energia e joga naquele ponto. É um concentrador pontual. E a caixa é mais distribuído, né? E Reich até falava, o ideal mesmo seria, se fôssemos tratar uma criança com câncer, ter uma caixa do tamanho da criança. Um adulto, uma caixa do tamanho do adulto. Para que a pessoa ficasse sentada dentro da caixa, próximo mais ou menos a 4, 5 centímetros daquele ambiente. 4 centímetros aqui, 4 centímetros ali, vestir ela melhor. Mas eu sinto que isso aí não faz diferença, porque eu já entrei numa caixa gigante de cadeirante, que nem eu falei, e eu sinto energia, só que demora mais do que uma caixa dimensionada para você. É que nem você colocar uma roupa gigante, vamos dizer assim, né? Esquenta menos do que aquela roupa feita para você. Blusa de montanhista, segunda pele, que tá bem... Então, você vai sentir, só que vai demorar mais tempo para perceber esse efeito no teu organismo, né? Bem bom. Então, perguntando também sobre contraindicações, se a gente já falou do marca-passo, que tem mais alguma? Dias de tempestade elétrica, né? Quando tá raios e trovões, que a ionização da atmosfera, ela fica... alterada. Gera muitos cátions. Muitos cátions e tal. Então aí, nesses dias, a caixa orgânica vai captar essa energia desbalanceada. Então, porque ela está captando a energia que está na atmosfera, certo? Então, naquele dia você não usa, e depois que terminar essa tempestade, aí faz uma limpeza energética que é muito simples, com um balde d'água ou com uma jarra de água deixada dentro da caixa, cuidando, por favor, para não derrubar a água dentro da caixa, porque não pode. Mas aí aquela jarra vai sugar a energia que está dentro da caixa e vai zerar o sistema. Aí você descarta essa água, fecha a caixa e deixa ali carregando 24 horas e ela já vai estar pronta. Porque o Reich descobriu que de todos os elementos da natureza, o que mais atrai essa energia é a água. Então, se você colocar uma jarra de água ali dentro, a energia vai tudo para a água. Daí você pode até beber aquela água, entendeu? Se você não estiver fazendo uma limpeza energética na caixa. Senão vai pegar toda a zica lá. Isso, exatamente. Então, estando tudo normal, você deixa lá sua garrafinha de água, você deixa sua cestinha de frutas, né? Porque essa pessoa com marca-passo, ela não pode ficar dentro da caixa, mas ela pode tomar água e comer as frutas que ficaram energizadas. Então, você tinha falado dos alimentos, né? Se serviria como se fosse uma geladeira. Então, a caixa orgânica, ela é muito mais para energizar os alimentos do que para conservar. Ele não vai conservar como uma geladeira que fica ali, né, assim, claro, algumas frutas que são mais resistentes, como a maçã, por exemplo, uma cenoura, enfim, os que são mais resistentes, tudo bem, vai ficar semanas ali dentro. Mas frutas e legumes que são menos resistentes, eles não vão durar ao mesmo tempo que eles durariam na geladeira. Porém, quando você coloca um alimento na geladeira, por ela ser um eletroeletrônico, a vitalidade natural do alimento, a energia vital, ela é perdida dentro da geladeira. Você vai comer sua verdura, sua fruta com todas as vitaminas, minerais, proteínas e carboidratos. Porém, a energia vital lá dentro morre. Entendeu? Porque se você colocar... O que vai acontecer se você colocar um ser vivo dentro de uma geladeira? Ele vai morrer asfixiado. Certo? Claro. Então, e já quando você coloca na caixa orgânica, você está energizando. A sensação que eu tenho... A primeira experiência que eu tive assim, com a caixa orgânica eu até tenho que relatar isso. Porque a gente, depois que fez os testes com os alimentos, os frutos, daí vai... Funcionou, não sei o que, conservou, melhorou tal. Tá crocante, tá bonito ainda, não sei o que. Daí quer que entre. Agora eu quero. Os dois querem entrar. Antes ninguém queria entrar. Só que ela entrou, ela, senti alguma coisinha. No segundo dia, senti, não sei o que. Não, funciona mesmo, existe, não sei o que. Bombou. Pra ela tava perfeita já no terceiro dia. Cara, eu entrei um dia, não senti nada. O segundo dia, não senti nada. O terceiro dia, não senti nada. Falei, puta que pariu, não sei o que. Isso aí não vai, porra, como é que. Eu fiquei nervoso. Cara, eu fui 30 dias usando regularmente todos os dias para começar a sentir. Depois que eu senti, eu nunca mais deixei de perceber e sentir essa energia no meu corpo. Mas eu tava travado energeticamente e isso aí eu não conseguia sentir essa energia. Como você não tá treinado para aquilo, você não consegue identificar. Mas mesmo pessoas que dizem que não estão sentindo nada, aquilo tá trabalhando no teu organismo, né? Eu gosto de fazer uma associação com o mecânico, né? O cara treinado aquilo, ele escuta o barulho do teu carro e já sabe o que é, porque ele tá treinado com aquilo. Então ela era treinada com yoga, com todas essas práticas, né? Então percebe, o cara da pirâmide lá, treinadíssimo, né? Vivia dentro de uma pirâmide praticamente, uma cama pirâmide e tudo mais. O cara percebeu na hora. E agora essa pessoa que está fazendo a pesquisa na Unicamp, ela é muito sensitiva, percebe tudo. Ela chega perto da caixa orgânica e ela diz, eu sinto. Não preciso nem entrar, nem abrir a porta. Apesar de ser tem engenheira, gente que vai lá, tem um monte ela é sensitiva, né? Então é uma pessoa perfeita, que ela tem a razão e ela tem o energético. Tem muito cliente, não, pessoas que ligam pra gente, querem conhecer, vão lá na empresa e só chegam perto, ou colocam a mão na fresta da caixa, eu estou sentindo.
Né? E tem gente que entra 1 mês, 2 meses. Tem até um caso de um casal do Rio de Janeiro que eu acho engraçadíssimo. É bom contar que o cara comprou a caixa por causa da esposa que dava aula de balé. Então todo dia, o dia inteiro, dando aula de balé na ponta dos pés, fazendo posições, a mulher vivia com dor nas pernas a vida inteira. E todo dia à noite tinha um ritual para aliviar as dores nas pernas dela. E daí compraram a caixa orgânica. Ele me liga lá depois de 3 meses. Anderson, não senti nada com essa caixa. Eu falei, então tá bom, fazer o quê, né? Quer estender um pouco o prazo de garantia, quer experimentar mais um pouco, sei lá, o que você quer fazer, quer devolver? Cara, a minha esposa me larga, mas não larga a caixa. Desde o primeiro dia que ela usou, ela aliviou pra caramba as dores nas pernas dela, tem dia que ela nem sente dor. Então, pra ela foi um bálsamo. Pra mim, não é nada até hoje, mas eu confio nela. Eu confio em você, confio eu sei que um dia eu vou sentir, vamos continuar com a caixa, só queria te avisar isso. Então, cada caso é um caso, na mesma família, né? Pessoas... Deu certo, né? Pra tá bom já. É engraçado. E pro Anderson, você esqueceu de contar que é a parte mental, né? Que ele é muito agitado, muito assim, ansioso e... Meditação, acho que ele nunca nem tentou fazer, né? Porque Tentei, mas é difícil. Então, essa parte mental, ele falou que na caixa é o único momento que ele consegue ter um alívio daquela correria que fica dentro da cabeça. Assim. Dá uma sossegada, né? Eu vou, digamos assim, o último segundo antes de apagar, eu tô com a cabeça 1000. Quando eu acordo, eu tô com a cabeça 1000 também. Não tenho, assim, eu já ligo, acordo em 220, vou dormir em 220. Apaga, cai o disjuntor. Eu vou dormir quando cai o disjuntor, ligo o disjuntor, pronto de novo. Não tem aquele... Ela já é pra dormir todo um processo, pra acordar todo um processo, sabe assim, ritmos totalmente diferentes. Né? Eu acho interessante, o que mais me chama atenção, assim, nos relatos é, por exemplo, a pessoa que tá muito, muito cansada, tá com aquela tendência de depressão, a pessoa que é down, né, que tá pra baixo, a caixa orgânica vai dar aquele ânimo para a pessoa, né? Vai dar uma energia, uma disposição, uma vontade de fazer as coisas, vai dar aquela agilizada que estava faltando. E a pessoa que é muito agitada, que não consegue dormir, que não consegue desligar os pensamentos, que, enfim, está muito acelerada, a caixa orgânica ajuda a pessoa a relaxar e muitas vezes ajuda a pessoa a dormir. A pessoa até dorme lá dentro. Então ela complementa com o que é necessário para a pessoa. A Patrícia, nossa amiga homeopata, né? Ela falou a frase assim que a gente até colocou no nosso e-book da caixa orgânica. A gente fez um e-book, um resumo da história da caixa orgânica e tudo. Quem quiser esse e-book pode pedir? Pode. Só que isso aí foi feito no primeiro mês que a gente começou. Mas eu nunca reeditei, ele tem tanta informação nova que eu podia ter escrito. Mas dá para ter mas ela falou assim, ó, a caixa orgânica, a gente publicou essa frase dela. A caixa orgânica, ela dá para a pessoa que ela está precisando no momento. Você não espere nada da caixa orgânica. Ela pode dar qualquer coisa. Se ela te deu, é porque você estava precisando daquilo, para te equilibrar. Então, como ela falou, um é dormir, o outro é acordar, o outro é não sei o quê. Ela, né? Quem que tá o Sorriso ou o Eric fazendo? O Eric tá por aí ou não? O Eric tá comendo. Tá comendo. Tá fazendo um lanchinho. Tá bom, daqui a pouco eu chamo ele aqui, que ele vai testar a caixa orgânica enquanto a gente estiver conversando. Pode lanchar lá dentro. Inclusive, eu assim, nessa correria minha, né, tanta coisa para fazer, muitas vezes eu faço a minha cesta dentro da caixa orgânica. Porque depois que almoça dentro da caixa orgânica, dá aquela molezinha, né, e aquele tanto de coisa para fazer ainda o dia inteiro. Então, às vezes eu tiro ali meus 15 minutinhos, aí, tem gente que almoça, a gente toma café da manhã na caixa orgânica, prepara um lanche, alguma coisa, vai pra caixa e come lá. E já faz as duas coisas ao mesmo tempo. Isso pode, não pode celular, mas comer que é de boa. Celular, tablet, computador, qualquer coisa eletrônica, bateria. Relógio vai parar de funcionar. É bom tirar metais do corpo, né, anéis, pulseira, assim, porque ela pode, vamos dizer, que nem bronzeamento, né? Se você tá com uma coisa ali, aquela parte do corpo não vai ser bronzeada pelo sol. Vai ficar... Então, o metal ali pode ser, mas o corpo absorve. Mas também não é contraindicado. É só recomendado. Tirar, tudo bem, mas também... Melhor tirar. É melhor ficar nu, mas se você quiser usar com roupa, usa. Eu adoro minhas coisinhas, então eu entro com as minhas coisinhas e funciona do mesmo jeito. Não vai estragar, parar de funcionar o anel. Não existe. Não é aquele pedaço do dedo não recebe energia. Não é assim. Também tão rigoroso assim. Não é tão rigoroso. E o Eric tá pronto ou ainda terminou o lanche aí? Vamos ver. Come lá dentro, Eric. Pode comer. O Eric vai aparecer aqui, aí eu vou continuar o papo aqui e depois ele vai dar o relato dele. Se ele sentiu alguma coisa. O Eric é meio sensível ou insensível? Acho que é sensível, não é, Eric? Costuma ter experiências assim? Bota a câmera nele pra mim, Sorriso, ali na caixa, ó. Ele tá ali, ó. Tá contornando o espaço. Vamos ver ali, ó. Ele tá colocando ali. Então, ó, são 8h54 agora da noite. Então, ele tá de buenas, tá tranquilo. Fica aí um tempinho, a gente vai continuar o papo aí, depois você vem dar o seu depoimento sobre a caixa orgânica. Não leva o celular pra dentro, você tá com ele no bolso. Pelo que eu tô vendo, tá com o celular no bolso, né? Tira o celular. Pulo do gato. Então nós vamos fazer ao vivo e o Eric vai dar um relato dele, vocês estão vendo aí, ó. Tá todo mundo vendo. Agora ele pode trancar lá, você tem o ar tranquilo. Tá tudo bem, a caixa orgânica maravilhosa ali. Daqui a pouco a gente chama ele. Então fica aí de boa, que daqui a pouco tem mais. Eu acho que a caixa orgânica, ela te ajuda. Tem duas coisas que a gente repara muito facilmente aí nos relatos dos depoimentos que a gente recebe, né? A pessoa que entrou, descobriu isso hoje, agora, nunca tinha visto falar, despertou nela um interesse, uma curiosidade, ela começa a estudar, começa a pesquisar, depois ela vai e faz, ou ela manda fazer, ou ela compra feito de alguém, ou encomenda de mim, não sei o que. Ela arranja uma caixa orgânica, ela começa a usar a caixa orgânica. E daí aquilo, ela vê, caramba, funciona. Tem alguma coisa aqui. Existe. Tem alguma coisa aqui. E aquilo é, digamos assim, a chave da fechadura da porta que se abre de uma nova visão de vida, de mundo, de existência, de tudo. E a pessoa começa a ver, enxergar coisas que ela estava na frente dela e não via. Então, a caixa orgânica, para muita gente, é a primeira experiência dela com um mundo sutil de outras energias e de outras coisas não comprovadas cientificamente ainda, e que depois ela começa a praticar outras atividades, mudar o seu comportamento na vida e perante a vida e a sua existência. Então, abre muito a consciência da pessoa, a experiência da caixa orgânica. E o próprio corpo, pessoas, né? A primeira experiência
experiência que ela teve na vida foi essa. E prepara o corpo mesmo para trabalhar mais com energia. Porque assim, todo mundo tem os seus canais de energia no corpo, né? A gente tem a nossa anatomia física, mas nós temos uma anatomia esotérica. Nós temos uma fisiologia energética. Então, esses canais de energia, que acreditando ou não, eles existem. Né? E ao entrar na caixa, a caixa ajuda a dar uma liberada nesse fluxo da energia. Porque, basicamente, o que mais trava esse fluxo de energia é a tensão. Né? O medo tensiona, a raiva tensiona, o estresse tensiona. Né? E esse dia a dia nosso, né? Então o nosso sistema nervoso ele está completamente ligado com a nossa musculatura. É o que a gente chama de sistema neuromuscular. Estressou o cérebro, contrai a musculatura. E poucas são as pessoas que têm no seu dia a dia aqueles momentos em que elas vão respirar e soltar. Né? Porque métodos que tranquilizam a mente automaticamente vão tranquilizar o corpo, porque existe essa troca. A respiração, por exemplo, faz esse link neuromuscular. Respirou, vai clarear a mente, vai aliviar a mente, vai, sabe, relaxar o corpo, a musculatura vai se soltando. E quando a gente aprende e consegue ter esse limiar adequado de relaxamento, essa energia vai o quê? Fluir. Né? Imagina que você está esgoelando energeticamente seu braço. Por causa de uma tensão que está ali. A energia não vai chegar na sua mão. E aí a gente começa a relaxar, porque a gente tem aquele tempo pra gente, o próprio efeito da energia orgânica, ele é expansor, ou seja, ele ajuda a encontrar esse limiar de relaxamento. Então a pessoa vai relaxando, essa energia flui melhor, né? E o sistema nervoso, ele é um sistema eletroquímico. Ou seja, o nosso cérebro, as nossas células, elas funcionam por uma diferença de potencial. O que é isso? É uma energia que está circulando pela diferença de potencial. Então é uma corrente elétrica que passa. Ou seja, o nosso sistema nervoso, ele é uma energia. É uma energia que está passando de célula para célula e transmitindo aquela informação pela polarização e despolarização de membranas. Então, o próprio funcionamento do sistema nervoso, ele precisa de energia para ele funcionar, né? Ele precisa. E hoje em dia, poucas pessoas estão bebendo água na quantidade suficiente, estão tomando sol na quantidade suficiente, estão comendo alimentos vivos, né? Porque alimentos empacotados, que vêm da indústria, eles não contêm energia vital. Né? Nosso corpo ele foi feito pra gente comer o que veio da terra, ali, ó. Saiu da terra, foi pra quitanda, você comprou lá, fez sua feira, suas frutas, sua verdura, você vai comer. Ali vai ter energia vital. Mas a porcentagem de alimentos vivos processados está pequena. E os alimentos processados que vêm da indústria estão comendo demais. Aí a pessoa tem pouca energia. Aí o sistema começa o quê? A falhar. Né? Porque ele precisa de energia para correr ali para a coisa funcionar. Então, eu vou fazer um paralelo aí. O sistema começa a falhar, mas o sistema financeiro de interesses, né, da indústria funciona assim. Né? A indústria química é uma das indústrias mais poderosas do mundo, como a bélica, né? Também eles deixam você doente com a alimentação, daí você corre na farmácia para ser enganado, remediado e não curado. E daí também não te curam. E você vive escravo do sistema, dando remédio para eles, dando dinheiro para eles de todas as pontas. Então eles não te instruem, não te educam, não te tratam para você ficar saudável. A previsão é que você se alimentando daquele jeito, em 5, 10 anos, tem criança que toma bebê de colo, que a mãe, em vez de dar mamadeira com leite materno, dá Coca-Cola. Entendeu? E daí você começa a fazer esse tipo de... A criança vai desenvolver problemas 2, 3, 5 anos depois, já está totalmente doente. Então é programado isso aí para acontecer. Então quem consegue se libertar disso aí, né, é muito difícil. Você tem que ter muita informação, muito conhecimento, cair fichas e não sei o quê. Então você começa a despertar com a caixa orgânica, usando a caixa orgânica, você começa a enxergar essas coisas que você não via. Você muda a tua existência, a tua alimentação, eu passo a fazer exercício, passo a fazer relacionamentos positivos, adequados, desligar canais de televisão que você assistia. A pessoa vai mudando, vai percebendo que existe, que está sendo manipulada, que está, vamos dizer assim, na Matrix. Né? É uma frestinha que abre para um outro universo, a caixa orgânica. Tá até aparecendo ali, ó, o Sorriso fez um cortezinho aqui, ó, o Eric, ele tá aqui na caixa, ó, aparecendo aqui, ó. Olha que bonito, belo picture in picture que você fez aí, hein? É muito legal. Estamos aí. Então, acho que eu não contei exatamente, mas acho que ele ficou uns 15, 20 minutos lá. Você tinha marcado a hora... 8h54. 54, agora que hora? Agora 9h15 ainda, né? Então, 19 minutinhos. 19 minutos. Um minuto aí a gente te tira aí da caixa, hein, Eric? Vamos ver. Mais um minuto para dar 20 certinho. E ele vai contar aqui ao vivo em cores o que ele sentiu passando 20 minutos na caixa. Vamos ver aqui agora. Quem sabe faz ao vivo, hein? Faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Bom, a galera tá fazendo diversas perguntas sobre informações da caixa. Tá o WhatsApp fixado aí, galera. Então vocês mandem lá tudo, preço, prazo de entrega, frete, material, serve para quê. Então, primeiro que você já vai receber um robozinho lá mandando as informações principais e melhores ali que todo mundo quer saber. O top, né? Já tem aquele Frequent Asked Question lá, o FAQ, vai estar ali já. Você já vai receber só de entrar em contato. E depois... ali vocês perguntem o resto das coisas, que tem muita informação legal. Tecnologias novas que nós estamos trazendo aqui no Paranormal Experience. Já trouxemos o Quantic, que é uma máquina muito legal. A gente turbina... Por que a gente fala caixa orgânica radiônica? Porque a primeira caixa orgânica evoluída da história. No resto do mundo não tem. Parou na caixa orgânica. Eu nunca parei, sempre evoluindo. E nas minhas pesquisas, como que eu posso melhorar a caixa orgânica? Daí eu coloquei tudo que é teste, tudo que é recheio, tudo que é composição, chapa disso, não sei o que. Tem gente que faz com lã de aço, bombril em vez de chapa de aço. E fui fazendo teste. E
fui na história dos orgonites e não sei o que, composição de resina com limalha de cristal, limalha de aço, não sei o que, nada. Daqui a pouco eu descobri cristais radiônicos. E daí eu gostei do assunto. Daí eu pesquisei, estudei. E daí foi, mas qual que é a melhor máquina de radiônica que existe? É o Quantic. Então eu fui lá e comprei um Quantic, que não é nada barato, né? A gente descobriu quando a gente foi fazer o curso do Larry Ribeiro. Quando o Larry Ribeiro comprou uma caixa da gente, a gente foi entregar. E aí ele convidou pra gente ir no curso dele de pós-graduação. E lá tem uma feira, só com os filés de coisas de medicina natural. E lá tinha o Quantic. E daí a gente conheceu o Quantic lá. Daí eu me encantei pela história do Quantic, comprei com o Sérgio Areias. Sim, que veio aqui, a gente assistiu. E daí eu falei assim, Sérgio, eu vim aqui pra comprar o Quantic, mas você não vai acreditar o que eu quero fazer com ele. O que você quer fazer com ele? O que as pessoas fazem? Tratar a saúde, tratar não sei o quê, né? Tal. Daí eu falei assim, mas eu quero tratar uma caixa de madeira. Como assim? Não, eu quero jogar energia da radiônica na caixa orgânica para ver se potencializa. Que nem aquela história. Faz uma caixa em formato de pirâmide. Será que potencializa? Misturar duas tecnologias? O Quantic responderia. E daí ele falou assim, não, com certeza vai dar certo. Eu falei, você não tá falando isso só pra me vender, né? Daí eu falei, mas eu vou comprar, fala sério, fala honesto. Vou comprar de qualquer jeito. Daí ele falou assim, não, vai dar certo. Daí eu peguei e fiz. E daí as pessoas eu não, mas as pessoas sensitivas e depois os resultados com alimentos, com verduras, com que coloca alface, coloca, como é que chama? Mamão lá dentro e não sei o que, são produtos que deterioram fácil, né? A caixa orgânica, em relação a uma caixa normal, era melhor, mantinha, deixava o produto mais tempo vivo, né, vamos dizer assim. Mas a caixa orgânica com o Quantic, com a radiônica, era melhor que a caixa orgânica pura. E daí eu falei, pô, beleza, consegui. E daí eu falei, agora como é que eu faço isso aí para transformar todas as caixas orgânicas que eu faço em radiônica? Daí eu falei, pô, eu vou colocar para cada tratamento de radiônica dentro do Quantic, que cabe mais ou menos uns 500 tratamentos. Se eu vender 500 caixas, eu vou ter que fazer 500 tratamentos e acabou o meu Quantic, ficou lotado, caixas recebendo, e agora eu vou ter que comprar um outro Quantic, que não é nada barato, é quase 90 mil reais por aí. E daí eu falei, não posso, daí tem que desenvolver um jeito. Daí eu descobri os cristais radiônicos e a gente desenvolveu esse aqui, ó, que ela tem aqui, ó, que é um cristal, né, tratado com o Quantic. A gente faz uma programação do Quantic nesse cristal, e aí eu coloquei esse cristal lá no topo da caixa orgânica. E essa caixa orgânica recebe a radiônica da programação do Quantic que a gente fez específico para ela. E a caixa hoje tem 3 cristais, um base, outro em cima e outro dentro no piso, para proteção energética e outras. Tá aparecendo ali, ó, bem ali no meinho ali em cima. Isso. Tem isso. Então é programado com o Quantic ali. Quantic, já é energizado. E o Quantic ele fica mandando informações infinitamente. E daí a gente tem lá, não para. Então é uma caixa ultra complexa, né? E tem os cristais, né? Porque os cristais é um ser da natureza. Sim. É um elemental que está ali, que é vivo. E que dentro do xamanismo eu faço os preparos desses cristais, né? Você tem que preparar eles, limpando, energizando. E tem a forma também de você, com muita humildade, honrando e respeitando esse ser da natureza, invocar ele para que ele seja um auxiliar nesse projeto de saúde, de cura. Chama o Eric, ele já ficou mais de 30 minutos lá. Vem cá, Eric, já tá bom. Tá lá ainda. Você não dormiu não, né? Pode dormir, inclusive quando a pessoa tá cansada, tá estressada, tá agitada, geralmente a caixa põe para dormir. O sorriso dele está resplandecente, vamos ver aí. Vem cá aqui no ar aqui, dá o seu depoimento. Seja sincero, o que você sentiu aqui com a caixa orgânica. Pode sentar aqui no meu lugar e você fala, o Eric, que tá aqui com a gente, ele vai ser o diretor do Alegria de Viver. Vai aparecer a primeira vez, né? Não, já é famoso. Já é cobaia, já. Aparece aí, eu tô aqui do lado. Aqui, ó. Vem cá. O que aconteceu lá na... Deixa eu falar aqui. O que aconteceu lá na caixa? Bom, a primeira sensação foi um vórtice. Alguém já relatou isso? Sentem muito assim, barulhos, movimentos da organizando. Isso aconteceu também, eu tinha acabado de comer, mas eu senti como se fosse um vórtice. Um vórtice no plexo solar. Isso. Um vórtice energético no plexo solar. E ele foi acelerando. Aí você vai interpretando se você está sentindo ansiedade por estar dentro de uma caixa. Assim, sim. E eu fui tentando entender o que estava acontecendo. E na medida que foi passando, eu fui sentindo também essa coisa do... Né? Os órgãos respondendo. Isso. E ali, fechei os olhos e tentei sintonizar, né? Sentir aqui por dentro mesmo. E ali eu fui e uma coisa curiosa, eu não recebi muitos insights de fora. Desconectou. A gente estava conversando aqui e você estava lá no... Não era uma coisa que eu estava recebendo alguma coisa, nenhum download. Era uma coisa de sentir, de começar a entender o que está por dentro. De dentro para fora. Isso. Tá. Isso, então era como se fosse o entendimento veio de que comece a olhar aí por dentro antes de esperar alguma coisa de fora, tipo como se fosse uma antena. Mas ali eu me senti vetado e só estava eu e eu. Entendi, que legal. Mas teve um momento com os olhos fechados, eu vi como se fosse um jato de luz, assim. Que cor? Amarelo. Amarelo é uma cor que tem a ver com o plexo solar. Interessante, né? Foi só, depois eu falei, será que é por causa da luz que tá passando por baixo? Mas acho que não foi, tava com o olho fechado. Então assim, foi isso. Aí depois, no início, um pouco incomodado, porque esse incômodo
né? Que é alguma coisa que parece um desconforto. É porque a gente não fica deitado, largadão. Muita gente pede, eu queria uma caixa para ficar deitado, mas ali tem que ficar sentado. Mas né? vai além do físico. Mas a gente tem muitos relatos assim, a pessoa comprou, tá me estragando, tá me piorando, eu tô sentindo mais sintomas, os sintomas que eu sentia estão mais fortes do que antes, em vez de diminuir, tá piorando. E daí a famosa agravação de sintomas que existe em métodos naturais, né, de tratamento. Ou tipo assim, se você tá com febre, a febre aumenta e depois sai, né? Então ela não vai tirar a febre, ela vai aumentar a febre para ajudar a acelerar o processo de transformação que o organismo estava precisando. Perfeito. Então as pessoas, às vezes deprimidas, teve uma mulher que o marido comprou, a gente já vendeu quase 1.300 caixas em 8 anos e tivemos 9 devoluções. Uma até foi agora esse mês, né? Dá 99,3% de aprovação, vamos Porque a gente dizer assim. dá essa garantia, essa oportunidade da pessoa testar na casa dela por 4 meses, sossegada, se você né? Tranquilo. Mas uma devolução foi essa história. O marido, a mulher com depressão, comprou para ela. E ela, triste, abatida, não sei o quê, e foi experimentar a caixa orgânica. E começou a chorar compulsivamente e sentir não sei o quê. E daí a gente falou, você tá tendo agravação de sintomas, você tá jogando para fora tudo aquela angústia, tristeza, frustração, traumas e coisas que você não conseguia falar, não sei o quê. A caixa orgânica tá te ajudando e depois vai vir a cura. E ela disse, não acredito nisso, eu quero devolver. Foi mais assim, ela não estava pronta para enfrentar essa limpeza. Entendeu? Essa jornada, porque é difícil a gente parar para resolver o que tem que ser resolvido. Mas assim, no seu caso foi mais essa percepção desse chakra, né? E uma curiosidade, toda vez que eu estou em um ambiente mais sereno, mais ali buscando, eu vejo um monte de coisa. Então já tem uma visão aberta. Vejo, que legal. Já vi o plexo solar assim, abrindo, mas dentro da caixa, quase pouca visão. Uhum. Era como se fosse, olha para dentro, não é para ver nada, é para deixar essa energia trabalhar. Um entendimento assim de, fica aí. O teu corpo aqueceu? Você sentiu ele aquecendo? Não senti isso. Mas acredito que à medida... se ficasse mais tempo, de repente... E ali no final, eu senti um grande relaxamento. Mas tem uma coisa importante também. Essa caixa foi montada agora, meia hora atrás. A gente não caixa precisa ficar um tempo carregando, né? Teria que fazer 24 horas de limpeza e 24 horas de carregamento. Eu ia trazer para defumar a caixa, para substituir um pouco, e eu esqueci. Então essa caixa não acumulou quase energia, entendeu? Eu tenho esse cristal, né? Aí eu tirei ele lá, segurei assim. Eu acho que é um... Quartzo azul. Uhum. E ali eu senti também, assim, de segurar ele, assim, eu senti uma conexão e eu nem sabia que tinha cristal. Que legal. que tinha na caixa cristal, legal. Que legal. Então é isso, obrigado. Gratidão. É isso aí. Muito bem, então acho que entendemos tudo sobre a caixa orgânica, tudo e mais um pouco, mas se ainda restou alguma dúvida, você tem o WhatsApp deles ali, a Nayana vai responder, o Anderson também, ele vai estar lá dando esse apoio no WhatsApp para vocês. Foi muito bacana esse nosso episódio aqui, acho que a gente falou mais de 3 horas sobre a caixa, experiências incríveis, toda a sua jornada até chegar nesse artefato ali maravilhoso, cheio de tecnologia misturado com espiritualidade. Então é sobre isso que é esse programa, né? A gente não tem barreiras, não tem limites, e alguma coisa que às vezes no começo parece estranha, num futuro vai virar uma coisa normal, né? Eu sempre uso o exemplo da acupuntura, que algum chinês criou lá e todo mundo fala, você vai colocar um negócio aqui, vai melhorar aqui, isso aqui é impossível. E depois hoje a Academia de Ciências de Medicina já abraçou isso, que poderia ser impossível. Então quem sabe daqui 100 anos, 40, 30, quem sabe 5 já estejam usando isso naturalmente nos hospitais, ou então são testes, são alternativas. É importante você ter falado isso, Guru, porque a caixa orgânica é um dispositivo bioenergético criado por Reich. E a bioenergética já está homologada, aprovada e disponível na saúde pública no SUS como uma prática integrativa de... Complementar de saúde. A Pix. Se você quiser, entra em contato com a gente manda o site do Ministério da Saúde, onde fala, e tem um livro lá, um caderno, aprovando a Pix, como aprovou a acupuntura. Isso. A acupuntura também é disponível no SUS, né? E foi estudado, não sei o que, e aprovado. Dá para usar no sistema público de saúde. E a bioenergética também. E esse caderno do Ministério da Saúde fala, acho que 68 vezes o nome de Reich lá dentro, falando da bioenergética, aplicada na área da saúde pública. Então não é algo que, isso aí, o Ministério, a Saúde, ou sei lá o que, o governo, as autoridades não vão aceitar. Já aceitaram. Só que a bioenergética do Reich, que ele que começou isso, que é praticamente a medicina vibracional, né? Ela foi... Puta, agora apagou a minha memória. O Reich, ele foi discípulo do Freud. Não, mas não era isso que eu ia falar. Depois mas eu falo. Você lembrar. Tá, você fala. Então, assim, existem muitas universidades de psicologia em que os alunos, a depender do professor, se o professor se aprofundou nessa área da psicologia corporal, porque a psicologia corporal, ela vem desses estudos da bioenergética do Reich. Então, existem muitas universidades de psicologia que oferecem matérias optativas de caixa orgânica, das terapias do Reich. As terapias reichianas, que saiu da freudiana, teve uma briga entre... O Freud foi um dos discípulos, o Reich foi um dos principais discípulos do Sigmund Freud. Então, ele gostava muito de libido, da energia sexual, não sei o quê. E ele achava que essa energia era uma energia biológica, né, presente no corpo. E o Reich, o Freud e o Reich concordavam com isso. Chegou um momento que o Freud disse, não é energia biológica, e o Reich continuou insistindo com isso. Daí eles se desentenderam. E o Reich foi fazer a sua própria escola. E daí ele viu que os traumas na humanidade, nas pessoas que têm neurose, não sei o que, problemas, que as doenças são quase todas psicossomáticas, são doenças criadas
negativas pela mente, pelo pensamento, pelas ideias, pelas crenças. Mas vão parar no corpo. E vão parar no corpo. E daí ele começou a criar uma escola de como estudar isso, porque ele via que na psicanálise de Freud, as pessoas não melhoravam como deviam melhorar, nem todas tinham resultado, e as que tinham às vezes regrediam e voltavam a ter os seus problemas. E daí ele falou assim, pô, mas existe então, tem que ter um outro jeito para tratar essas pessoas, essas neuroses, esses problemas. E ele criou o Reich foi o primeiro que inverteu o divã, porque antes o psiquiatra, o psicólogo ficava de um lado e o cara virado para lá, olhando para a parede, falando da vida dele. O Reich virou o paciente pela primeira vez para encarar o terapeuta. E Reich depois foi o primeiro a tocar no paciente. E ele tocou por quê? Porque ele associou que esses traumas bloqueiam a energia vital dentro do organismo e começa a dar problemas. Ele chama de couraças. São tensões que vão parar em algum lugar do corpo a depender do trauma da pessoa. E que a pessoa falando não é o suficiente, ela tem que ter uma ajuda física e de exercícios. Manobrar as partes do corpo mesmo. E daí o Reich vinha e apertava alguns pontos que tem dor, não sei o quê, para soltar e aliviar, como se fosse uma acupuntura, colocar a agulha ou fazer um doin, fazer uma massagem. E o Reich começou a fazer terapia corporal, que é tocar no paciente, massagear o paciente para soltar aquelas tensões e voltar a fluir energia. Então, uma metáfora bem fácil para encerrar aqui a história do desenvolvimento da caixa orgânica. Ele descobriu que essa energia era biológica, determinou suas características, propriedades, como é que ela funcionava, não sei o que, no organismo, e que no orgasmo era o momento que você, como ser humano, mais presencia ela na sua vida, né, tem contato com essa energia, e ele chamou de energia orgone em homenagem, em alusão ao orgasmo, ao orgânico, que é a matéria que atrai essa energia, que ele usa o algodão e a madeira, e ao organismo onde ela se manifesta. Então, ele criou esse nome orgone em relação a essas 3 palavras. E se você conseguisse ter uma vida sexual plena, a probabilidade de você ter saúde era imensa, de não ter doença era a mesma coisa, de não ter doença era imensa. Então, as pessoas tinham bloqueios nas suas vidas sexuais, antes desse livro aqui, o anterior a esse, ele escreveu vários livros, era a função do orgasmo. Por que o orgasmo existe? Para que serve biologicamente? E era para descarregar, né, a energia acumulada, que a gente produz mais energia do que gasta. E se você não tiver um momento de soltar essa energia, que nem um pneu sendo enchido com ar, uma hora vai explodir. Então, você tem que jogar essa energia excedente para fora. E ele diz que o potencial orgástico, que eram os nomes que ele criava, né? Era o que definia se a pessoa era saudável ou não. E daí deturparam como, né, caixa orgânica, caixa do sexo. A sexualidade era muito reprimida. Não dava para se falar. E hoje está no outro problema. Está muito vulgarizada. Então está com outro tipo de problema. A humanidade não encontrou esse equilíbrio, né? De ter essa sexualidade de uma forma equilibrada, saudável e bem resolvida e também unida com a espiritualidade, né? Porque dessa forma como está hoje vulgarizando também é doentio. E daí essa potência orgástica era a capacidade da pessoa conseguir jogar totalmente essa energia para fora. Se a pessoa tivesse um orgasmo meia boca ou não conseguisse ter orgasmo, ele não resolvia. Então, quanto mais potência orgástica a pessoa tinha na tabela dele, nos gráficos dele, mais capacidade ela tinha de realmente, no momento do orgasmo, jogar tudo que estava acumulado para fora. E se tudo que está acumulado para fora for jogado para fora realmente, a pessoa está equilibrada e a energia flui naturalmente e por todo o organismo e a pessoa tem saúde. Então, fazendo uma metáfora, uma associação, é como se você tivesse um rio fluindo. Qual que é o grande benefício da caixa orgânica em relação, vamos dizer assim, a outras técnicas? Você tinha um rio fluindo, natural, produzindo vida nas suas margens, né? Florindo, vegetação, tudo bombando, vamos dizer assim, e daí cai uma árvore. E daí começa a comer galhos e folhas, não sei o que, e vira uma barragem. E o rio não circula mais. Depois desse rio não tem mais água, seca e morre. Antes do rio, a água começa a ficar acumulada, parada, e também muita água e não sei o que, não funciona, não tem saúde. Precisa correr. Então não pode ter um bloqueio, tem que estar fluindo. Então a caixa orgânica é como se fosse, eu gosto de falar assim, uma aplicação generalizada de acupuntura virtual. Como se estivesse colocando agulhas virtuais em você em todos os pontos bloqueados. Então vai soltando aqueles bloqueios energéticos e vai fluindo. E daí os teus problemas de saúde, onde você tinha, era provavelmente problema de bloqueio de energia, que não estava entrando energia naquele, né, ou estava estagnado, era antes ou depois da barreira. Então a caixa orgânica ela relaxa o sistema, relaxa o organismo. Vai relaxando todas as tensões e todos os bloqueios vão sendo dissolvidos. E a energia volta a fluir e o teu organismo tem a inteligência divina, natural, ou como você queira chamar, de se auto-regular e se auto-regenerar. Então se a energia volta a circular livremente, você volta a ter saúde. E o que ela faz além disso, ela joga mais água no rio. Então o rio vem com mais volume de água pura e circulando, tirando as barreiras. Então o teu organismo, a natureza divina, Deus Criador, sei lá quem, fez, ela é inteligente, ela vai se auto-regenerar sozinha, sem influência de nada. E daí você para de ter os sintomas que você tinha dos problemas que você achava que tinha. Daí tem muita gente que diz que curou, não sei o quê. Não, você só fez a energia circular novamente. Então a bioenergética, ela está aprovada pelo Ministério da Saúde, mas isso aqui não é um dispositivo, a caixa orgânica é um dispositivo bioenergético, é um equipamento bioenergético. É que nem você falar de
de radiestesia, e tem o pêndulo. O pêndulo é um equipamento radiestésico. Então, a caixa orgânica é um equipamento, não é radiônico, é de bioenergia. Então, o Reich, ele fez todos os estudos dele, foi indo pelas terapias corporais, reichianas e tudo mais, a vegetoterapia, a organoterapia, e depois ele foi para os dispositivos, os equipamentos, que vão criar equipamentos para ajudar essa. E esse é um dos equipamentos que o Reich criou, o que mais deu resultado, o mais famoso. Né? Então, já não tem problema contra o uso dele. Está aprovado e funciona dessa maneira. Eu acho que agora fechou e ficou claro. Não tem problema, não sei se você quer falar mais alguma coisa. A legislação, ela permite, né? Tanto é que está descrito o nome do Reich, né? Nesse documento do Ministério da Saúde. E tem um outro artigo também, onde resguarda o livre-arbítrio da pessoa de escolher qualquer tipo de técnica terapêutica que ela escolher, ela tem direito de usar. Então, isso é garantido na legislação brasileira. Cada um escolher o que quer tratar e como quer tratar. Isso é importante, ter essa liberdade. Temos foto hoje, Sorriso, ou não? Hoje não, né? Então tá. Então fizemos aqui um episódio muito legal. Deve ter pouquíssima coisa sobre caixa orgânica na internet. Se tem, não tão extenso e bem explicado. Mas, não tem. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você pesquisar no Google acadêmico Sigmund Freud e William Reich, tem mais citações científicas do William Reich do que o Sigmund Freud, para ter uma ideia. Tamanho a obra científica dele de publicações. Tem trabalhos até hoje sendo publicados. Então na internet tem muita coisa da terapia corporal, daquela terapia, não dessa parte de dispositivos orgânicos. Na internet, um vídeo famosíssimo que tem, é um documentário também de mais de 2 horas, que é o do Dr. Luiz Moura, chamado Energia da Vida, que é esse médico, que o Anderson contou, que é um médico brasileiro. Que testou tudo que o Reich fez. E ele conta nesse vídeo a replicação de todos os testes que tem no livro do Reich, que ele fez por ser um médico que era diretor de hospital, diretor do INAMPS, ele tinha acesso a laboratórios, então... Da DIMED, antiga Anvisa. Antiga Anvisa, então ele conseguiu replicar todos esses testes. E nesse vídeo Energia da Vida ele conta tudo isso e conta também os relatos que ele teve com pacientes dele. E é um vídeo maravilhoso. Esse vídeo agora que a gente está gerando aqui é o melhor da caixa orgânica já existente na internet. Fica de referência para todo mundo, quem quiser entender mais sobre esse assunto. As damas primeiro. As damas primeiro. Gente, o meu recado é: confie na natureza. Tenha a natureza como a sua mãe que te alimenta e como uma aliada que vai te nutrir de energia. A farmácia da natureza, gente, é infinita. Com plantas, com pedras, com os animais, com o céu, com o sol, com a lua, com a terra, com o ar, com os ventos, com as águas. Confie na natureza, gente. Esteja na natureza, vá na natureza, porque ela é a maior caixa orgânica do mundo, do planeta. Nada se compara à natureza. E para os amigos aí que gostam de experiências paranormais, cuide da sua saúde, cuide da sua vibração, que o resultado vai ser inevitável. Você vai ter N experiências maravilhosas. Né? Se você fizer a sua parte, se você cuidar de você. Fazer por merecer. Beba a sua água, né? No mínimo, 2 litros de água. Procure alimentos que venham direto da terra. Tome sol, por favor, tome sol, gente. Devia ser obrigatório por lei tomar sol. Cantar, dançar, deveria ser obrigatório por lei, gente. Porque alimenta o espírito, abre o coração, alegra a vida da pessoa. Né? Música de qualidade, logicamente, né? Que transmite uma mensagem evolutiva, uma mensagem bonita, né? Então, assim, sorria. Né? Porque rir libera 500 hormônios do bem-estar, né? Entre aspas, né? Libera os seus hormônios do bem-estar, vai te fazer bem, né? E faça atividade física, movimente seu corpo, né? Nossa máquina, nosso primeiro bem material que a gente recebe é o nosso corpo físico. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, honrar, respeitar essa bênção que nós recebemos, a morada do nosso espírito, nutrir ele com alimentos adequados. Imagina você pegar um carro a diesel e botar gasolina, ele não vai andar? Como é que a nossa máquina vai andar com esses combustíveis inadequados que o pessoal está pondo para dentro? Né? Então, também cuidar da sua glândula pineal, né? Que é aí a nossa antena para fazer a nossa conexão com a espiritualidade, né? Evitando produtos químicos que calcificam a pineal. E é isso, né? Se cuidando, cuide de você, faça a sua parte, né? E a energia está aí, ela existe, né? No livro do Reich, ele provou em laboratório, mediu o sangue, fez todos os experimentos provando em laboratório e a nível de sangue que essa energia existe. Então, acredite na energia da natureza, faça a sua parte, né? Cante, dance, se movimente, respire, né? Respirar faz toda a diferença para tudo. A gente não sabe nem respirar. Para tudo, gente. Respirar é fundamental. Né? E humildade, né? Existe muito mistério entre o céu e a terra, gente. É muito mistério. O pouquinho de coisa que a gente vê, que a gente sente, que a gente acessa, que a gente recebe, é um nada no meio desse universo de sabedoria e de mistérios que existe. Então a gente tem que ter muita humildade, né? E se conectar, né, com a essência criadora divina. Porque olha para uma flor, gente. A perfeição que é uma flor, a beleza que é uma flor, quanto é divino. É uma obra de arte, uma obra maravilhosa. Então, gente, tem que ter uma espiritualidade, tem que ter um grande mistério criador divino por trás disso, né? Então, invista também na sua espiritualidade e acredite nesse mistério criador. E eu acho que é isso.
Eu vou ser bem mais objetivo e breve também. E prático, racional. Eu penso assim, a gente passa metade não, 1/3 do dia dormindo, 8 horas. As outras 8 horas trabalhando. E as outras se locomovendo, comendo e fazendo coisa de pouco tempo pra gente mesmo, né? Então, a maior parte do dia você está trabalhando e você está vibrando naquilo. Você está dormindo, você está trabalhando. Então, vibre numa coisa que te faça evoluir, uma coisa que te faça engrandecer. Vibre no amor e procure desesperadamente o que você ama fazer. Se você fizer o que você ama, você não sente que está trabalhando. E você não quer parar de trabalhar. Entendeu? E você vai se realizar com aquilo e você vai ser saudável, vai ser feliz, vai ser alegre, vai ser amigo, vai ser pai, vai ser companheiro, vai ser tudo relaxado, tudo bem, porque você encontrou o teu caminho, o teu propósito. Eu acho que você, Guru, também, nesse programa maravilhoso que você tem, que você ajudou ou criou, né, com a Lê, vocês estão fazendo um bem desgraçado para a humanidade, vocês sabem o que vocês estão fazendo e o tanto de retorno que vocês têm disso. Quanto é gratificante fazer uma coisa bem feita e receber elogio das pessoas e você se sente assim, putz, eu fiz diferença nessa vida. Eu recebi aquela informação, você vai fazer diferença na vida de muita gente. Eu fiz do meu jeito. Eu encontrei esse caminho entregando esse produto. E, é uma marcenaria, é qualquer coisa, mas está fazendo diferença na vida das pessoas. E não tem preço que pague. Eu nunca tive um trabalho tão gratificante. Sabe? E receber depoimento todos os dias. É todos os dias. Os depoimentos são emocionantes. A gente chora. E é muito, 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 muito bom. E eu recomendo para todo mundo. Faça de tudo para você encontrar o que você ama fazer. E faça com muito amor e que o resultado virá. E se você, Guru, eu espero que esse já é um resultado que você está colhendo, do que você vem plantando, que você tenha muita prosperidade junto com a Lê na tua vida, porque vocês merecem. Olha só que legal, um depoimento emocionante, verdadeiro.